Boa noite, bem-vindos ao Movimento Esporte Conecta. Essa semana a gente ficou na semana de lançamento. Segunda-feira tivemos uma live que tá aí gravada, ou melhor, aqui gravada, né, no Instagram. E tá lá no meu YouTube também, explicando para vocês todos os detalhes do que é o clube do Movimento Esporte Conecta. E você pode acessar como parceiro, você pode acessar como simplesmente visitante. Se você quiser ser um parceiro do Clube do Movimento, vai lá no site, descubra como que faz, entre em contato comigo que eu vou te mandar os detalhes. E você, igual Daniele, Peterson, que vocês querem aproveitar de todas as conexões que eu tenho oferecido, vai lá no site, no movimentosportconecta.com.br. É só entrar, vai pedir um cadastro a primeira vez, só de nome e e-mail, se eu não me engano, o telefone, e depois você sempre acessa só clicando lá. Humberto já se cadastrou no movimentosportconecta.com.br. Olha, a galera do Rio vai ter desconto aí para quem quiser se inscrever no Circuito Raiz, hein? No dia 20 de novembro. Aproveita que são poucos descontos, o cupom de desconto tá lá no site. Hoje conhecerei o Marcos Rick, que acabou de entrar. Já vou te colocar aqui, Marcos, e vamos ver aí o que ele tem de bom para falar para a gente sobre esporte, empreendedorismo. Vamos embora, já te chamo aqui, Marcos. Obrigada, Peterson. Tá frio, Humberto. O mais frio tá a piscina, que eu tô tendo que treinar em piscina gelada. Mas gelada mesmo e sem roupa de borracha, né? Mas divertido. Até 1500 foi. Te chamei, viu, Marcos? Vamos ver. Oi, E aí, como é que você tá? Tudo bem? tudo Também bem? aqui, deixa eu ajustar aqui. É, Ficou incrível, que tranquilo. bom estar falando com você e deu certo. Ó. Deu certo. Pois é, você esteve em Capitólio, eu não te conheci lá. Mas foi incrível, foi só coisas boas e sempre positividade, né? Eu vi que você estava É, super animado, super alinhado lá com todo mundo e bem movimentado o evento. Eu entendo que tem um momento que não é para, assim, é mais trabalho, é foco. Então é isso aí. é, mas foi bem legal. Conheci muita gente no virtual, no presencial lá, viu? Foi bem legal por causa disso também. Ah, Então, incrível. E você, bem-vindo, Marcos. obrigado, obrigado. Você tem que trazer um pouco desse frio para cá, que aqui Goiânia é super calor. Eu não sei como é que tá aí, mas Estamos falando de Goiânia aí, então, é isso? Goiânia aqui, ó. Goiânia. Já conhece aqui ou não? Não, Goiânia eu nunca fui. Tem que Ah, vir para cá, que é uma terra boa, uma terra acolhedora, pessoas incríveis e histórias fantásticas. Eu tenho visto bastante aqui nos podcasts e tudo mais, tenho percebido o quanto a gente tem a agregar para o Brasil inteiro como empreendedorismo e como tudo. é isso aí. Então, pessoal, bem-vindos. Estou aqui com o Marcos Rick, ele que, além de outras coisas, é nadador. Ele botou ex-nadador de alta performance, mas é mentira dele, porque ele está sempre no pódio lá também entre os primeiros. E aí ele já vai contar pra gente. Eu quero saber também da história da tatuagem dele. Vocês viram nas postagens, ele tem uma tatuagem linda assim na coxa do tridente de Netuno, né, Marcos? Exato, exato. Eu sempre tive É, uma então, relação muito boa com a água. A água ela me acolheu sempre em momentos muito desafiadores da minha vida. E ela ajuda a filtrar, ela interioriza a gente, deixa a gente bem assim dentro de nós mesmos para alinhar. Então eu agradeço sempre a ela e talvez foi uma forma de homenageá-la comigo, né? Assim, é a minha parceira de sempre aí. que legal, não, mas ficou bem original, né? Quem não conhece a tatuagem dele, vai lá no Instagram dele ou no post dessa live, tá bem bacana. Porque você pega a perna inteira, eu não vi embaixo, vai até o final, tá até embaixo, ó. Ah, vai até pertinho do pé. Olha só, que Na verdade, legal, eu o ia fazer uma tridente. bem pequenininha, sabe? E aí, quando chegou lá, o tatuador falou assim: Cara, eu acho que não vai ficar muito bacana. Eu falei: Ah, e se a gente fizer na perna inteira? Ele, aí fica legal. Eu falei: Então, manda brasa. Eu acho que é por aí. Ah, legal. Ah, ficou original e ao mesmo tempo ficou delicada, né, Marcos? Ah, Né, dando minha opinião aqui, né? Que ah, que legal. E bacana. diferente, né?
Tem que estar Ai, animado, tem que estar motivado e tem que ter, assim, algo que... Para fazer uma tatuagem, eu sempre pensei da seguinte forma. Tem que ser algo que te represente. E algo que você sim, veja todos os dias e que aquilo alavanque a sua forma de ser para ser cada vez melhor. E não para trazer algum tipo de sofrimento, algum tipo de coisas para baixo, ou memórias afetivas muito, talvez, delicadas ali para lidar. Tem que ser algo positivo para te alavancar. Porque, assim, o tá. Brasil já é tão desafiador, né, por si só. Se não for otimista e positivo, você tá lascado. Exatamente. Ó, temos a honra de ter o Vitor Gadelha aqui, que faz tempo que ele não vem nas minhas lives. Eu acho que ele veio prestigiar você, hein? Pô, que espetáculo. Obrigado aí pela audiência, Vitor. E tudo de bom. Ele é nadador, Ale, ou não? Ele é nadador, o Vitor é aí de Manaus, Amazonas, ele e o Pierre Gadelha, que é o pai dele, que fazem lá o Amazon Challenge, Sei, sei. Nossa, aquilo lá é Desafio do Rio desafiador, hein? Negro. Aquele é É, desafiador. Que aquela água lá exatamente. negra daquele jeito. Fiquei E pensando assim, eu quente, falei, né? nossa, deve ser bem diferente aquele Amazon Challenge. É bem diferente. É bem diferente. Eu não conheço ainda, mas já conversei com muitas pessoas, né? Aham. Aí ele se justificou. Já sei que o tempo está corrido demais, teu pai está me mantendo informado, viu, Vitor? Mas não para de nadar, não. Acho que esse que é o grande desafio, né, Ale? Assim, a gente continuar como empreendedor, como empresário, como todos os outros afazeres. Imagina assim, para ainda quem tem filhos, quem tem uma família estruturada, e conseguir conciliar isso com a natação, esse sim é o grande desafio. Talvez você Exato. colocar a natação ali em um patamar onde você se torne ainda competitivo dentro dela, é muito desafiador, porque exige muito tempo, dedicação, e claro, a natação ela não é igual a uma corrida que às vezes você consegue estar conversando com alguém correndo, né? Você tem que estar ali sozinho mesmo. É você com você mesmo. Sozinho. É isso aí. Mas vamos lá, já que a gente, né, nossa paixão aqui é a natação, entre outras coisas, né? Conta um pouquinho de você. O Marcos começou com o esporte desde quando e se apaixonou aí também por águas abertas. Conta um pouquinho do teu histórico primeiro aí de esportista. Vamos lá. Incrível, ela é incrível. Vamos lá. Assim, eu sempre fui uma pessoa hipercompetitiva de natureza. Então, desde, desde que eu me lembre mesmo, eu me desafiava em absolutamente tudo. Construir a melhor casa de Lego, jogar pimbolinho o melhor que tinha. E aí o esporte veio ser o melhor da sala, né, em estudo. E aí o esporte veio de forma natural, veio através da ginástica olímpica, com 9 anos de idade, 9 para 10 anos. E aí eu fui até os 11 anos como ginasta. E quando eu estava assim, alavancando realmente, que eu já era campeão centro-oeste e tudo mais, faltou o professor na academia que tinha, né? E era próximo de casa. E o próximo esporte mais próximo de ginástica que tinha era saltos ornamentais. Eu entrei nos saltos Ah, ornamentais e aí fui lá e fiquei até os 14 anos, 12 aos 14, é, bem, assim, bem focado em saltos ornamentais. Cheguei a ser quarto do Brasil, né? E olha quando só. eu estava com 14 anos, foi um episódio muito interessante, porque eu estava lá, até hoje eu lembro desse episódio. Tinha um rapaz de 28 anos que foi saltar. E a gente estava treinando para uma competição, para uma prova de 10 metros, né? A plataforma é a última de 10 metros. Uhum. E eu lembro dele cair de costa. E eu lembro Ah, muito claramente dele sair, assim, nossa, gritando. Marcos, arrepiou a minha fraqueza. Nossa, que horrível isso, né? Oh, foi assim, foi bem intenso, porque, na verdade, eu lembro certinho do momento dele parado no ar, como se assim, como se aquele pedaço de tempo ali fosse congelado na minha cabeça. Então, quando eu olhei Nossa, para a piscina, ele estava literalmente quase de costas assim, para a água, e quando foi, nossa, foi um troço, foi impactante para mim, que até então eu sabia que era perigoso, eu tinha assim essas noções todas, eu já tinha visto, a gente não tinha tanto acesso à internet naquela época, né? Então não era algo tão comum a gente ver tanto o YouTube hoje em dia, tantas lives, esses negócios são mais novidades agora. Então eu sabia que tinha esse risco, já tinha acontecido comigo de plataformas mais baixas, mas eu nunca tinha visto e presenciado alguém que tinha o dobro da minha idade, né? No caso, saindo, gritando, chorando, com as costas pretas ali,
babando sangue. E aí eu falei assim, cara, esse negócio aqui parece que tá ficando menos interessante. E aí, o que que aconteceu? Tinha uma piscina de natação do lado e o professor de salas ornamentais, um grande técnico e muito amigo na época, João Santana, que ele até hoje ele dá aula de salas ornamentais aqui em Goiânia, ele era o professor de polo aquático. E aí Mas foi pro polo. eu fui para o polo Então, aquático. pela água você já pulou em tudo, né? Quero saber se você fez nada sincronizado depois. Não, Eu esse fiz nada não, sincronizado também. esse não é a minha vibe. Mas aí o polo aquático, o que aconteceu é que os meninos que nadavam lá comigo, que jogavam, eles eram muito mais adultos. E eu tinha 14 anos, eles tinham de 18 para 19, então eles eram muito mais fortes. O que aconteceu era Sim. que eu era muito mais rápido. Então eu me destacava na velocidade do nado. E eles se destacavam na força. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo, sabe? Eu falei assim, cara, eu não sou forte. E o polo, o polo aquático na época ali, ele era muito de pegada, sabe? É muito intenso mesmo. Eu não sei se você já viu alguma competição ou já participou, alguma coisa Na desse tipo. competição, não, mas assim, eu vi o pessoal treinando na academia que eu treinava uma época, tinha assim, acabava, eu saía da água e o professor de polo chegava, entendeu? Mas Uhum. não era equipe competitiva, era acho que mais a prática mesmo do polo aquático, né? Então não vi nada muito intenso assim. É, tinha umas histórias terríveis que a pessoa, sei lá, ela colocava a unha dela em formato de como se fosse uma garra assim para sair rasgando a Que sua perna horror! mesmo. E isso também começou a me incomodar. Eu falei assim, cara, eu acho que não é para mim. E como eu comecei a ser muito bom na natação, eu pulei para natação naquela época. Então, de 14 para 15 anos, eu fiz natação e depois eu fui para os Estados Unidos e foi lá onde houve a profissionalização de fato. Sabe? Porque Ah, que nos Estados bacana. Unidos é uma máquina de alta performance. Aquilo lá é uma máquina de triturar. Eu tenho um amigo que eu conheci, um mineiro que eu conheci no Rio, que justamente também é a mesma coisa que você. Nos Estados Unidos ele pegou, lá ele competiu em alta performance e tal, na seleção lá, sei lá como que fala lá, não lembro. Sim, sim. Mas Eu tudo representava, no muito caso, a forte, né? seleção da Geórgia, né? Assim no meu ápice lá, que Uhum. foi quando eu voltei. Eu fiquei 3 anos lá. Desses 3 anos, 2 anos, eu me dediquei 100% à natação. No primeiro Que ano eu estava maravilha. aprendendo inglês e tudo mais, então não pude ficar treinando e praticando nos horários certos. Mas, enfim, depois, quando eu voltei como segundo. Eu voltei com o segundo melhor tempo da minha categoria na época do Brasil. E eu ainda fui para Santos. Eu passei por uma experiência lá de ser analisado pelo Márcio Latuf. Ele é um dos maiores técnicos hoje. Ele, inclusive, lançou um livro agora, muito legal. Sim, ele gravou alguns podcasts comigo aqui, já falamos do livro dele também no episódio, muito legal. Exato. Então, assim, eu tive essa oportunidade. Eu fui ainda para Santos, né? Quando eu voltei para o Brasil. O Márcio Latuf analisou e ele falou que poderia me dar uma bolsa na Unisanta na época, que era no Santa Não, Cecília, né? Aham. E um alojamento e mais um salário de R$ 300, alguma coisa assim. E Que aquilo legal. me pareceu bom, assim, na verdade não me pareceu bom. Na verdade, assim, eu sei que era o máximo que ele poderia fazer, mas me pareceu pouco, sabe? Me pareceu uma coisa muito que eu não conseguiria sustentar uma família com aquilo. Então eu tomei a opção, eu fiz a opção naquele momento de falar assim, bom, a natação, acho que daqui para frente não é mais para mim. Aqui no Brasil eu entendi. Cheguei aí numa competição num campeonato brasileiro e o que eu comecei a ver era que aqui era muito menos intenso do que nos Estados Unidos. O profissionalismo de lá é Ah, impactante, né? E aí, quando eu cheguei é. aqui, eu falei, cara, eu acho que isso daqui, eu não sei, não pode ser que não dê certo, sabe? Pode ser que eu não me veja feliz lá na frente. E como eu tinha isso muito comigo, eu falar essa questão da sustentabilidade era principalmente um fator muito importante, eu ponderei, voltei para Goiânia e aí comecei a estudar para o mercado imobiliário e aos 21 ou 22 anos eu abri a empresa, né, a A3 Imobiliária, que foi a primeira empresa que eu tenho e até hoje, né, eu Aham. tenho ela, mas é uma das empresas que a gente tem.
Como Que grupo, né? legal. Então, você ao invés de seguir a possível carreira de nadador profissional, foi para o lado do empreendedorismo e deu muito certo, né? Porque, igual você falou, a primeira de muitas que você tem, ou de algumas que você tem, por enquanto, né, Marcos? Mas É é isso. isso aí, ó. Tem o lado que realmente a gente sabe, né? Que é a gente tem pessoas muito boas no Brasil e técnicos muito bons, mas que a gente pena ainda, né? Para poder se desenvolver nessa área, né? A gente sabe que até para os atletas profissionais a gente tem que fazer vaquinha para conseguir que eles compitam fora do Brasil, né? Representando o Brasil. Sim, E isso não é só infelizmente no é isso. É é, infelizmente mesmo, assim, infelizmente. porque quantos talentos a gente desperdiça nesse sentido, né? E por uma falta de objetividade naquilo que a pessoa está fazendo. O que eu entendo hoje, que eu passo para algumas pessoas que eu tenho a oportunidade de conviver, eu treino com alguns triatletas bem fortes, sabe? Bem fortes mesmo, nível de seleção brasileira e tudo mais. E eu passo assim que o que eu entendi é que o esporte, o que eu não tinha entendido antes e que eu entendi agora, depois com a maturidade e tudo mais, é que o Aham. esporte ele está dentro da modalidade da indústria do entretenimento. Então, quanto mais público você consegue atrair para ver você performando, mais valorizado vai ser o seu passe. Tá aí a questão do futebol, tá aí a questão do Bom. basquete, a questão do beisebol nos Estados Unidos, do futebol americano, enfim, do rugby em alguns outros locais. É porque é de verdade o entretenimento que conta ali. E a natação, por ser um esporte muito focado, muito solitário, vamos dizer assim, as pessoas elas É. têm a tendência de serem cada vez mais interiorizadas. Igual eu te falei, assim, a natação, a água, ela de fato me ajuda e sempre me ajudou, sempre esteve junto comigo nos momentos mais desafiadores que eu tive, porque ela nos permite olhar para dentro. Quando você sai de um Sim. treino, você não quer sair muito falante, você quer sair mais reflexivo, você quer ou então assim colocar alguma coisa para ação. Então É. talvez Você essa quer seja entender o a que questão. Que legal. Você quer entender o que aconteceu com você, né? Porque tem tantas sensações boas e as ruins, entre aspas, porque tem algumas dores normais, né? Não sei se é dor, né? Mas a gente sente, né? Se puxou mais, não puxou nunca tinha pensado nesse ponto de vista mesmo. A gente sai mais introspectivo. Eu, então, Marcos, tô aqui em São Paulo na casa da minha irmã e tá frio, né? Tá vendo? Tá frio. Só que a piscina tá gelada, porque como assim ninguém usa né? Não estamos mais no inverno, mas enfim, a piscina ninguém usa, é aberta, é de condomínio, então eles não estão usando aquecedor. Eu falei, bom, tem que treinar. O que eu vou fazer? Eu não trouxe roupa de borracha, né? Vou ficar viajando com roupa de borracha, não vou competir nada. Ah, mas estou ouvindo todas as técnicas que todo mundo que já conversou comigo aqui falou sobre nadar em água gelada. Estou lembrando do povo que, não sei se a Alessandra está aqui também, minha xará que fez, ou não sei se você conhece a Alessandra Cima, você já viu Não. nas. Ela fez semana passada ou retrasada 34 quilômetros entre a Escócia e a Irlanda do Norte. Ela nadou lá no Mar do Norte, a água a 13 graus, sem roupa de borracha. Então, Que loucura. quando eu tava fazendo os meus. Ontem eu fiz 1.000, hoje eu consegui fazer 1.500, né? A água deve estar uns 18 graus. Ela tá aí, ó. Eu falei, bom, então. Eu lembrei da Ali lá, eu falei, bom, tudo bem, ela fez todo um trabalho, né, prévio, mas ela fez 34. Alessandra, você está fazendo só 1.000, então você consegue fazer, não vai acontecer nada. Eu É fico pensando assim, impressionante. que às vezes o frio, tanto o frio quanto o calor, né? Mas eles realmente desestabilizam a gente de qualquer tipo de atividade. Assim, eu já tive a oportunidade de nadar em temperaturas baixas, não na água com Não temperatura na baixa. água. Não na água com Aham. temperatura baixa, mas assim, sair nevando de casa e 5 horas da manhã tá pulando na água, porém uma questão assim, numa piscina coberta, aquecida, na forma do aquecimento normal, né, de piscina. Assim, é bem desafiador por si só. Eu fico imaginando realmente algo mais extremo, é muito complicado. Eu tive uma vez o frio mais intenso que eu já passei foi uma vez que eu fui no outono na China e eu estava andando na muralha da China. Aquele negócio é impressionante, assim,
E o vento que batia cortava. E não era nem inverno, era de fato outono ainda. Era o finalzinho do outono para a entrada do inverno. E chegou uma hora que eu lembro do meu cérebro travar. Eu não conseguia olhar para o lado, eu não conseguia refletir muito. E essa é a intensidade que a gente tem que lidar, talvez, ali dentro de uma água. Só que a diferença é que quando você está numa água em alto mar, que seja, ou então num lago muito, muito distante da costa e não tem apoio, talvez tenha ainda a questão da sua do seu desespero, né? Você fala, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí você tem que lutar não só com o frio, mas você tem que lutar com a sua mente para manter a estabilidade, para continuar e tudo mais. Eu tive essa experiência naquele do Qual? naquele lá que a gente foi lá do Aquaman, eu nadei os 12K lá, né? E os Ah, você... 12, eu nunca tinha feito 12 mil sem roupa de borracha. Na verdade, eu nunca tinha feito 12 mil direto, assim, né? Eu tinha já feito treinos muito intensos, mas sempre parava de piscina. E eu tinha Aham. feito 7 mil com roupa de borracha, 12 mil. E foi muito interessante, porque nos últimos 2 km, eu lembro de sentir uma dor e um desconforto tão grande que eu pensei em parar. Foi a primeira vez que eu pensei em parar uma prova. E é exatamente esse ponto que eu estava te falando. É o desespero de você ir e ficar assim, ó, lutando com a sua mente para continuar, né, e concluir a travessia ali, que seja. Interessante. É, pois é, queria até te perguntar essa migração tua aí de água, de água, né? De natação em piscina para águas abertas, desde quando que você começou a migrar e se interessar também? E eu quero até que você me fale, que é a primeira vez que eu encontrei você no Instagram, não sei se você organizou, fez parte de alguma coisa aí em Goiânia também, né? Sim, Numa sim. A gente fez o uma desafio represa, Marco Serrado. lagoa. É um local muito lindo também. Então conta pra gente essa transição para águas abertas aí. Não é transição, de repente você compete em piscina também ainda, né? Como que tá a tua vida de De atleta? atleta. A minha vida de atleta ela é sempre assim, ó. Ela vem nos momentos mais desafiadores, realmente, de vida. E aí, quando eu entro na água e que eu abraço novamente essa questão do treino, automaticamente liga em mim aquela alta performance que eu tinha quando eu era adolescente. Então, é isso que acontece. Exatamente isso. Então, assim, é pura e simplesmente isso. Eu não me contento com o tempo que eu estou iniciando ali e eu sempre quero fazer mais. E eu sou uma pessoa que eu preciso de ter objetivos para fazer acontecer, sabe? Então, a Aham. questão da água aberta foi muito interessante porque eu comecei, eu acho que deve fazer 1 ano e meio, foi no final de 2020. E aí, no Foi início depois de da dois mil e pandemia, vinte e um então. isso, no início de 2021, eu voltei e falei assim, bom, vamos nadar de novo. Estava passando por um processo bem pesado pessoal. E aí, Aham. enfim, vamos lá, vamos recuperar. E automaticamente eu fui começando a gostar e aí surgiu uma oportunidade de uma prova em Brasília, de 5 km. Eu falei assim, bom, cara, eu gosto de nadar, eu gosto de água, eu acho que é minha vibe mesmo. Vou lá, vou curtir, vou ver como vou ver como é que é nadar num lago, enfim. E aí eu tinha feito eu tinha setado na minha cabeça um tempo de 1 hora e meia para terminar. Aham. Falei assim, em 1 hora e meia terminar, tá bom, pelo que eu tô treinando e tal. E aí eu lembro, meu irmão, e mais, eu acho que 2 amigos, se eu não me engano, ou um amigo. E aí esse amigo estava nadando junto e meu irmão estava lá fora, só acompanhando. E aí eu terminei a prova 1 hora e 29. E eu saí bem feliz, né? Eu falei assim, ó, 1 hora e 29, tinha setado 1 hora e meia, tá tudo certo. E aí meu irmão lá acompanhando, ele falou assim, cara, você viu aqueles menininhos? Eu falei, que menininhos? Aí ele, aqueles, eu falei, vi aqueles menininhos aqui no começo, eu vi daquele, a gente tinha uns 12 anos, assim, uns 13, talvez no máximo. Falou, pois é, o pessoal chegou em 1 hora e 12. Ale, eu fiquei louco, assim, tipo, eu falei assim, cara, 1 hora e 12 é quase 20 minutos, velho, 20 minutos. Pensei assim, cara, o pessoal deve ter ido no hotel, tomado banho, visto uma série, voltado e ainda me vendo chegar. Aí eu fiquei louco, sabe? Eu falei assim, não é possível. E aí foi isso que me fez setar os compromissos que eu tive de águas abertas. Então, o que aconteceu? Essa prova foi em maio, no início de maio.
E aí a segunda prova foi em agosto, que eu já tinha marcado. Eu falei assim, em agosto eu vou fazer uma outra, que era a mesma, né? A mesma competição ali em Brasília. Setembro outra, outubro outra, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e Até março. ir baixando o tempo. Hã? Não, assim, Até ir baixando o tempo. na verdade, eu já não estava assim, nem querendo ir abaixando o tempo, não. Eu falei assim, cara, esse negócio aqui, vamos fazer acontecer, porque tal. E aí na segunda prova, eu lembro que eu tinha setado assim que eu falei, bom, eu gosto de fazer o seguinte, isso eu uso para minha vida, eu acho que é muito legal o que eu faço, isso me dá bons resultados. Eu seto um como objetivo, então eu tinha setado 1h25 como objetivo, uma como meta superação, que é 1h20, e um que era a meta dos sonhos, que era 1h15. Então, de qualquer forma, eu estaria dentro daquilo ali. E 1h25 seria um negócio bem razoável, assim, né? Só que na minha cabeça eu Uhum. tava assim, ó, abaixo de uma hora, sabe, assim. Nossa, Então, aí eu já acabei fazendo começou a uma hora e usar. oito. Olha só. Não, assim, é porque é isso, é foco e, assim, e objetividade. Porque toda hora que eu entrava na piscina para treinar, eu lembrava 20 minutos não é possível. 20 minutos não é possível. E aí, Menininho de 12 anos ainda, tudo chegando na minha frente. falei assim, cara, se fosse bicicleta, se fosse corrida, passar bem, Mas vai lá, tá tudo certo. natação. Mas natação é minha vibe, natação é meu esporte. É. Então foi Nossa, isso. então a tua migração para águas abertas é recente, então. Foi É agora, muito. 2 Mas aí, assim, anos. quando faz com intensidade, igual eu te falei. Aí eu já setei uma para agosto, outra para setembro, e eu já coloquei esse calendário para mim. Então, em agosto eu tive a primeira, setembro eu tive a segunda, e aí foi. Aí eu tive as três últimas como viagens, né? Então eu tive a do final do Aham. ano Rei e Rainha do Mar, 5 km. Depois eu fiz Ah, sete. então eu estava lá também. Ah, aquela lá foi incrível, aquela lá. Eu fiz Foi os muito 5 show. também. Aí, foi É, bom, a gente deve ter se topado lá. Com certeza que é, não te reconheci. Mas e aí depois eu fiz aquela de Alcatrazes, 7 quilômetros, né, em volta da ah, ilha, que foi super legal. E aquela lá eu fiquei em primeiro já. E depois eu fiz do top. Aquaman, né, de 12 km, que eu entendi que foi a minha, como se fosse assim, o meu ano sabático Aham. resolvido, fechado com chave de ouro, alguma coisa nesse sentido. E foi bom porque pegou ainda pódio, né? Então eu fiquei bem feliz Olha, é, e sim, animado. sim. Que legal. A minha Então, transição agora. é essa, assim, eu abraço a água como parte de mim nesse sentido, né? E me diz uma coisa, agora que você já descobriu aí no o mundo das águas abertas, você pretende aumentar o volume, que a galera, que nem a galera, e eu me incluo nessa, né? Eu também nado desde criança, mas assim, até eu não moro mais no Rio, mas quando eu fui morar no Rio, que eu comecei a treinar no mar, que eu comecei, ué, será que eu consigo isso? Será que eu consigo aquilo? Aí você conhece tanta gente que faz tanta coisa que você nunca fez, falei, pô, né, vamos. E aí eu fui aumentando as distâncias também. Eu já fiz até 13 e sozinha, né? Em dupla eu já fiz mais, fiz 37. Agora tá cheio de desafio por aí, né? Tá cheio de prova diferente, então a gente não sabe para onde olhar, a gente pode viajar para o Brasil inteiro, até fora do Brasil, buscando mais novidades. E você, agora que se encantou aí também por águas abertas, está pensando em aumentar a distância, fazer esses desafios aí que aumentam a. Ou você é mais velocista mesmo? Não, eu sou mais de distância, eu sempre fui. Eu sempre fui uma pessoa de 200, 400, 800 e 1.500. Essas eram as minhas provas naturais de fazer. Até pelo meu porte físico, eu vejo que a velocidade ela não caberia muito em mim. Eu não conseguiria me destacar mundialmente na velocidade, pelo menos na época que eu nadava. Então eu sempre entendi que iria mais para esse lado da distância. É, o que eu penso é assim, na verdade, eu sempre pensei que a gente deveria trazer aquele mundo que a gente gosta mais para perto da gente. Então, por isso que eu entendi que o desafio Mar do Cerrado fosse interessante passar por aqui, sabe? Talvez pegar esse e realmente sacramentar algo como uma prova oficial aqui dentro do Centro-Oeste, no Cerrado mesmo, para quem quiser. E
deu muito certo o primeiro, mas eu acho que foi um conjunto de fatores, estava todo mundo saindo da pandemia, ainda não tinha esse tanto de prova acontecendo no Brasil. Mas eu sempre penso que a gente tem que trazer o que a gente gosta mais para perto, para inclusive dar oportunidade para aqueles que ainda não conhecem esse mundo fantástico, né? Você que organizou, então, o Desafio Mar do Cerrado? Foi eu junto com outros dois amigos. Então, assim, um que é o Tá, Pedro da Fago e o outro que é o Serginho da Fegotri. Então, um da Federação de Triatlon, o outro da Federação Aquática. E aí eu que falava legal. assim, eu sou o entusiasta que fico assim, tipo, vamos, vai ser legal e tal, isso, daquilo. Não, mas, pô, Marcos, você tá com os dois aí, o braço direito e esquerdo, as federações de triatlo e natação, você quer mais o quê? Tem que manter e virar um calendário nacional mesmo, porque, ó, lá no Amazonas tem, né, o Pierre Gadelha com o Amazon Challenge e o Rio Negro Challenge, que, assim, fez muita gente começar a viajar para lá, né? Então, tem no formato de prova, tem formato de desafio. Aí agora também eu, né, conversando com essa galera toda, descobri que também tem Uberlândia lá, também numa represa muito bacana do Hugo Burgos, o Tambaqui Open Waters. Então, assim, bom, no Rio, São Paulo é mais comum, né? A gente sabe aí, mas tá cheio de prova por aí. Eu acho que tem que fazer um circuito aí, sim, a galera aos poucos começa a ir. Vou ter Assim, o eu maior vejo. prazer de ter vocês por aqui, dentro do Clube do Movimento, para a gente poder daí divulgar também. Vamos movimentar o Centro-Oeste. É claro, eu vejo que assim, que aqui realmente é uma terra de águas muito abençoadas, né? Nós temos represas fantásticas aqui, temos lagos incríveis e tem muito potencial. Eu vejo é que assim, que as pessoas tendem a despertar menos interesse para aquilo que é da terra. E talvez esse que seria a grande vantagem de abrir como um calendário nacional, que outras pessoas Exato. normalmente, a nossa terra é valorizada mais por quem é de fora do que quem é de dentro. É, Impressionantemente é assim. Eu não normal. entendo por quê, mas funciona assim como ser humano e talvez assim. Não, mas é legal, porque assim, sendo uma prova legal, igual você foi, né? Vamos dar exemplo aqui de Capitólio. Tudo bem, tem um apelo turístico lá, mas o local foi excelente da prova também, e assim, pelas imagens do que eu vi do Marco Serraro, também parece ser um local muito bacana. Sim. É o que é uma represa lá, é lago, eu não lembro o que que era, Marcos. Lá é um lugar de wakeboard. Então, ele é um quase. A gente falava de arena, né? A gente chamou de arena. Então, a arena do wakeboard virou a arena do Mar do Cerrado. Ele é um, Mas é o que é uma água, é ele represa? é um poço, ele é represado. Então, assim, a água é represada ali de forma artificial, né? Então, tem a movimentação da água mesmo como chuva e como vindo do solo, e tem o respiro dela, mas é uma represa artificial. Então, E você fez provas de quais distâncias lá? lá eu acho que a gente teve de 500, de 1.000 e de 2.500, se eu não me engano. Né? Porque senão ficariam muitas voltas ali no lago. O lago era de 750 metros ou algo nesse sentido. E aí ficaram 4 voltas, a gente achou que já estaria de bom De tamanho ali. Pombar. Porque senão ficaria muito difícil a contagem das voltas para as Aham, pessoas. Né? Então, aham. nesse caso lá em específico, 2.500 era o limite que cabia para aquele local. Né? Pequeno. E Ah, até mas é um. porque também, assim, não tem muita gente que anima de provas muito longas aqui, sabe? Ale, igual. Durante a guria. Então, não adiantaria também fazer alguma coisa muito distante que não tivesse ninguém. A pessoa competir com Ah, ela mesma, eu não sei se isso traria uma sim. felicidade, uma alegria, né? E dentro da tua felicidade e alegria, de você, né, fazer as coisas para poder ser sustentável aí, igual você trouxe para a gente, conta um pouquinho para mim. Então, aí você falou que aí abriu uma imobiliária, eu sei que você é podcaster, você faz um monte de coisa, você está sempre é, inventando, né? Movimentando. Inventando no bom sentido, né? Inovando e botando em prática. Na verdade, é isso que eu falo, assim, é desafiador ser empresário e empreendedor no Brasil, né? A gente tem que se virar nos 30 para fazer acontecer, para gerar o movimento. E eu sempre penso assim, que se não tem movimento,
A gente tem que fazer aquele movimento acontecer. E eu sempre busco aonde que está o próximo passo do negócio, para ele ser ele mesmo se automovimentar, sabe? Então, da empresa da imobiliária, por exemplo, nós especializamos em aluguel. Desse aluguel veio a administração condominial. Então, nós abrimos uma administradora condominial. Depois veio uma corretora de seguros. Abrimos uma corretora de seguros. Depois veio uma empresa de terceirização de serviços. Abrimos a empresa de terceirização de serviços. Tudo para se fomentar essa sustentabilidade da própria empresa. Depois veio o estúdio de gravação, que não era inicialmente para podcast, era de fato para gravação de músicas. Muitos músicos Ah, famosos, muitas músicas legais foram produzidas aqui. E aí a pandemia fez isso retornar. E aí a gente entendeu que, no caso, a pandemia fazendo o estúdio, na verdade, mudar o foco, podcast é o próximo passo, né? E aí veio o sim. loteamento, veio outras coisas, enfim, assim, são essas Aí vai coisas, é uma coisa fechando. que vai puxando a outra. Não tem nada assim fora demais, sabe? Assim, vamos mexer agora com, sei lá, mineração. Não, não tem nada disso. É tudo, é uma coisa que vai levando a outra, já realmente buscando e gerando esse movimento natural da própria empresa, né? Deixando ela mesmo seguir e conduzir o caminho. É assim que eu Olha, penso. mas ó, esse teu braço aí esportivo, empreendedor também, o desafio do Cerrado, com duas federações te apoiando, eu acho que você tem que botar uma luz, um foco aí também para poder desenvolver, porque eu acho que pode ser bem bacana. Não deixa esquecido, não. Eu fico pensando assim, Ale, que talvez assim, ó, é igual eu te falei, é um desafio muito grande a gente conseguir entrar dentro do coração das pessoas, né? Assim, são corações muito duros que às vezes têm, dentro de qualquer ramo. Existe a verdade de cada um, existe sei lá, talvez a vaidade de cada um. Então, isso é muito complicado, realmente. E eu tiro o chapéu, de fato, para pessoas que eu conheci, como o Samir Barel. Não conheci pessoalmente, mas, assim, eu conheço de lives e lá Sim, sim. em Capitólio, né? Fui lá e eu vi pessoalmente. E também o João, que organiza o Aloha, né? São pessoas Aham. realmente hiperempreendedoras, já voltadas para esse lado do Sim. empreendimento da natação e Aham. que têm os próprios desafios. Assim, são muitos desafios. Com certeza, Sim. uma prova às vezes não se paga, a outra equilibra aquela Sim. que não se pagou. Sim. Tem aquele momento que fala assim: olha, essa prova pode ser que não aconteça, e no último momento tudo faz para acontecer. Então, assim, são estresses diários de qualquer empreendimento. E para isso precisa Sim. de uma dedicação muito forte e exclusiva dessa questão, sabe? Então, precisa estar muito alinhado. Como eu te disse, o Mar do Cerrado foi uma conjunção de fatores que deu muito certo. E, na verdade, eu estava numa vibe assim, cara, eu vou trazer esse mundo para perto, porque é tão incrível. Eu estava assim, agosto, setembro, outubro, é, e eu falei assim, as pessoas aqui têm que conhecer. Não é possível que só eu que consigo ver isso. Não tem lógica. Deixa eu trazer isso para mais perto, sabe? Deixa eu fazer acontecer aqui. E era essa alegria assim, que eu tava naquele momento, né? Assim, de fazer acontecer. Deu super certo. A gente produziu um ensaio para um segundo e aí já não teve uma adesão tão forte. E aí, nessa Ai, falta de adesão, eu entendi. Falei assim, talvez ainda não seja o momento. Porque eu também acredito, assim, se não for divertido, não é sustentável, né? E aí já estava começando a exatamente. ficar pesado. Não tava nada divertido. Aham. É, porque é o que você falou, né? As contas têm que começar a se equilibrar, mas é um pedacinho só do mundo das outras coisas que você faz, né? Então, até o foco e a atenção começa a pesar também, porque não é o braço mais forte. Ah, mas Mas na verdade, eu sempre entendo que a vibe seja de produzir o melhor que você pode com o potencial que você tem. Com o que uhum. você tem também na ocasião. Eu sempre busquei fazer isso. Por isso que, às vezes, eu falo, poxa, tá faltando isso, mas será que o mercado quer?
E o mercado, eu penso como qualquer empreendimento. Você vai fazer aquilo, você tem que fazer para alguém. Será que o mercado vai abraçar? Será que os triatletas, de fato, vêm participar? O que eles buscam nas provas? Às vezes, o que eles estão buscando é status. E aqui, uma prova em Goiânia não vai dar status. Vai, na verdade, tirar o status de alguns, porque eles vão competir fora, lá que tem, assim, talvez pessoas menos fortes do que aqui. E ele não vai perder para o coleguinha, sabe? Assim, então, o coleguinha daqui ele vai continuar ganhando no treino, ele vai ficar, assim, felizinho lá no treino, ou então ele vai trazer a medalha dele e falar assim, ó, aqui no treino não tem, mas eu tenho a medalha internacional da Nova Zelândia aqui, ó. E talvez isso seja o desafio. Mas um dia sai, né? O importante é que já botou uma sementinha aí, né? Isso que é legal. Ô, Marcos, eu tô com uma ideia aqui, eu não sei se ela vai aceitar, né? Ah, Não, a Alessandra que tá aí. Aí, ó, ela acabou de responder. Vamos colocar minha Xará ao vivo para você conhecer ela e para de aproveitar, pegar um pouquinho da experiência dela de nadar em água gelada. O que você puxa, acha? meu, vambora. Manda brasa aí que conhecer gente Vamos do lá. bem é a minha vibe, é o É meu isso esporte aí. preferido. Então vamos lá, porque daí ela já conta pra gente e aproveita que tem mais um para mediar comigo, você aí que vai ter todas as dúvidas aí, que começou em águas abertas agora. Já te chamei, Ali, ué. Eu já chamei, viu, Ali? Não sei por que que não entrou. Tá aparecendo convidado. Ô, E aí, oi, tudo bom? Me pegou toda descabelada aqui, né? pode ficar tranquilo, É, Ali. Assim, ó, tipo, na verdade, para você nadar em águas geladas, já tem que ser louca de natureza. Então, assim, você pode ficar tranquilo que qualquer jeito que tá certo. e ela não mora no Brasil, não, viu, Marcos? Não sei onde ela tá Nossa falando, cada hora Senhora! ela tá no lugar. Onde você tá hoje? Ai, meu Deus, desculpa a cachorrada aqui. Tô no Brasil, tô na casa da minha mãe. Ah, E você veio nadou da. aonde, Ali? Assim, tipo, aonde que foi essa água gelada aí? Foi no Canal Norte, né? Que é o estreito, é o canal estreito entre a Irlanda do Norte e a Escócia. E você não foi sozinha, não, né? Como é que é essa questão aí? Você tem que estar toda equipada, você tem que estar toda com pessoas ali É, preparadas, uma ambulância vai junto na lancha com você, como é que é? Os paramédicos. É, total, assim, um helicóptero de passagem ali. esse, Opa, tem outra aqui que eu vou. Só um pouquinho, Ali. Vamos fazer uma festa aqui? Por A Mayra favor. de Portugal, que também é outra, acabou de nadar um monte. Mayra, Incrível. pode te colocar daqui a pouco? Vai respondendo aí enquanto a Ali fala. então, esses nados longos, assim, travessias, né, de canais estreitos, normalmente você nada com barco escolta, né? Se o mar for um pouco mais revolto, aí você nada com um barco, ou um caiaque, ou tem que ter uma equipe de apoio, né? Até porque são nados assim de mais de 10 horas, então você tem que ter alimentação para esse período todo. E tem que ter todo o equipamento, se der alguma coisa errada, né? As pessoas E, têm que te ajudar lá. Então, normalmente, esses barcos tem desfibrilador, tem oxigênio. No meu barco, um dos tripulantes, ele era bombeiro e Ah, legal. era um firefighter lá, especializado em primeiros socorros e tudo mais. Ele estava lá ele estava lá me guiando para fugir das águas vivas. Ele ficava amarrado do lado de fora do barco, só me dizendo no assobio para ir para a direita, para a esquerda. Sério? Ou às vezes ele fazia assim, né? Tipo, vai Não, ter. não tem, acabei que passar pelo meio mesmo. Ali, mas deixa eu te falar assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta, fazer um podcast aqui. Olha, Ó, botei com assim, dois inquisidores, tá certo a palavra? Dois inquisidores. Ah, dois inquisidores. inquisidores tá estranho. Vamos, vai lá. Bom, enfim, mas eu quero saber o seguinte, assim, ó, o que que te levou a fazer esse desafio lá no começo, assim, de onde que veio Boa. essa ideia, assim, de se desafiar a fazer 10 horas de nado numa água, assim, extremamente gelada,
com um negócio de levar paramédico do lado. Que loucura que foi essa? De onde que surgiu esse conceito? Não, o Canal Norte, ele faz parte de um circuito que chama do Ocean Sevens, né? Que são 7 nados extremos que existem pelo mundo. Existem outros, mas eles resolveram colocar esses 7, né? Eu tinha feito o Canal da Mancha, que é um deles, né? Queria fazer muito Catalina, já tem 2 anos que eu tô ensaiando, mas ainda não cheguei lá, porque eu nunca nadei no Pacífico, mas o Canal Norte nunca tinha me passado pela cabeça justamente por conta da água, sabe? Ser muito fria. E o Canal da Mancha é frio, mas o Canal Norte é muito mais frio. Muito mais inóspito, eu diria. Tá doido. Depois quero que você me conte um pouquinho da tua preparação aí, porque, pô, eu tá falando, você ouviu aqui, né? Para dar 1 quilômetro na água que deve estar 18 graus, aqui tá feroz o negócio, imagine. Ale, aqui, deixa eu contextualizar como é que é Goiânia. Goiânia, quando faz assim, ó, tipo 23 graus, a gente sai assim quase que debruçado com o agasalho assim na cabeça e tudo mais. 10 graus aqui é quase extinguir a vida. Então, assim, imagina só. Eu tô em Brasília, vizinha sua. Tô aqui em Brasília agora. Ô, Ali, mas como foi a tua preparação, hein? Você teve que engordar ou não? Treinar em algo onde você treinava para piscina tão gelada? O que você fazia? Então, foram uns 10 quilos aí, né? De neoprene biológico, né? Lógico que é boa, essa eu nunca tinha ouvido. Você dá aquela capinha de gordura, assim? Não pode ter neoprene? Não. Por quê? Nem... Assim, ó, uma vez me falaram assim, ó, vamos fazer o Canal da Mancha. Eu falei, você tá louco, velho? Assim, tipo, Canal da Mancha não pode também. Você tá louco, assim, só se for com neoprene. Aí ele falou assim, ó, não pode com neoprene. A pessoa que me convidou, né, meu amigo. Eu falei assim, quem disse que não pode? Ele, não pode. Eu falei, não pode por quê? Assim, se for com neoprene, regra, eu faço. Né? Não, a regra, poder até pode, mas o seu nado não vai ser ratificado e você não vai conseguir nenhum piloto que te leve para o outro lado de neoprene. Entendi, assim, então você é boicotado ali na largada, é isso, né? Exatamente. Ok. Existe uma possibilidade de você nadar o Canal da Mancha de neoprene. Existe essa possibilidade, é real. Você pode fazer uma prova de ultra, um ultra Ironman. Uhum. Chama Arch to Arc. Então, você começa do Marble Arch, em Londres. Então, você corre até Dover. Aí você atravessa o Canal da Mancha, nado de neoprene. E aí, essa não sabia, chega lá em Calais, pega a bicicleta e pedala até o Arco do Triunfo, em Paris. Que legal. Vou perguntar para o meu amigo ultra triatleta dele. Ele vai eu não sei. Talvez o não neoprene ficou melhor agora. Tá vendo? Eu também acho. Desistiu rapidinho, né, Marcos? Nossa Senhora, que loucura isso também. E deixa eu te fazer mais uma pergunta, Ale. Assim, ó, normalmente, quem são essas pessoas que vão para essas competições? As provas normalmente são... assim, os profissionais. O profissional, ele é já formado, uma pessoa que já, sei lá, já está tranquila na vida, ou então está querendo se desafiar por conta de quê? Como que é o mindset dessas pessoas que se colocam nesses desafios? A Ali vai responder e depois eu vou responder também, porque eu já conversei com uns 200 que já fizeram isso e também tem todas as respostas para você. Vai lá. Eu acho o seguinte, não são competições, né? Uhum. Então, já muda por aí. São desafios solos, são nados solos, né? Então, a motivação são as mais variadas. E a idade também. Tem gente que quer, que eu conheço que nadou queria nadar, atravessar o Canal da Mancha antes de completar 18 anos.
há 2 semanas atrás, a Salment, ela atravessou o Canal da Mancha pela 60 vezes para comemorar o aniversário dela de 60 anos. Que loucura! É. Entendi. E Tá tem bom. gente, tem outras pessoas que superaram um câncer e querem fazer um nado para marcar isso, uma vitória. Tem várias motivações. Tem gente que vai atrás de recorde, tem gente, e aí dos mais variados recordes possíveis, sei lá, o mais rápido o primeiro do país, o mais rápido das Américas, o mais rápido do mundo, o que fez mais vezes, o que nadou ida e de volta, sei lá quantas vezes. Aí vai de cada um. Ô, Marcos, e o legal, assim, eu, né, que tenho conversado com eles todos aí, os ultramaratonistas aquáticos, é bem isso que a Ellie falou, né? São desafios pessoais e tem gente como a gente, Entendi. né? Não é exatamente como a gente, porque assim, eu igual você também não imagino ainda, né? Deixa para eles, deixa eu conversar com eles, entender. Mas assim, no Brasil tem muita gente fazendo o Canal da Mancha, né, Ali? E o recorde sul-americano, tanto masculino como feminino, é do Brasil, né? Eu descobri também conversando com a galera. Então, o Aderbal Oliveira, que é organizador do Leme Pontal, o recorde é dele ainda, me corrija aqui, né, Ali? O recorde é dele ainda. E a Ana Mesquita, do Brasil também, que eu conheci feminino, também é dela. Então, a muito Ana legal. Mesquita, ela manteve o recorde sul-americano, acho que é do Brasil, né? Não, sul-americano, por muitos anos. Quem quebrou o recorde sul-americano foi o Aderbal. Entendi. Mas E eu a fico pensando feminina ainda assim, é dela, talvez. né? Mas ela tem o feminino, mas antes ela que mantinha o recorde absoluto sul-americano. O que eu fico pensando é assim, o quanto de dedicação que deve existir para essa preparação para entrar numa prova dessa, né? Então, quanto de tempo que tem que ser feito durante o dia ou durante a semana, ou que seja ali durante o tempo de preparação que for, para que isso aconteça e você não se frustre lá no meio do desafio, ali não dando conta, né? Você tem alguma perspectiva, algum tipo de dica, né, de tempo ou de metragem? Eu tava nadando 6 vezes por semana. 5 dias por semana na piscina, e um dia de mar, né? Até junho. Depois eu já comecei a transferir tudo para águas abertas, né? Por conta da água gelada, eu comecei a fazer uma despressurização da água quente lá de Dubai, né? Fui para a Itália, fui para a Espanha, depois fui para a Itália, e aí no último mês eu já passei o mês inteiro na Irlanda do Norte, me adaptando ao mar, às temperaturas e às condições climáticas, né? Lá é muito instável, né? Uhum. Porque não tem como, não adianta você chegar lá e querer tirar da cartola uma adaptação de flash que não vai rolar. Eu tinha um técnico que falava assim, né, que o dia da prova é muito tarde para treinar. Então, o que aconteceu, agora é a hora de colocar-se à prova. Então, Mas não fica tentando fazer nada. Como que se adapta a área nessa água? Como que você se adapta numa água tão gelada para nadar uma distância tão grande? Mesmo você tendo ficado lá no local da prova, como que é? Aí você vai aumentando aos poucos a quantidade de horas que você fica dentro da água? Como que faz para poder conseguir tanto tempo? Foram 34 quilômetros mesmo? Isso? Quando a gente fala assim, 34 quilômetros, 21 milhas e meia, a gente sempre fala em linha reta, né? De um ponto de terra de um lado, de um ponto de terra do outro, né? Para ter uma noção. Essa é a distância de Google, né? Você não nada em linha reta, né? Você nada e tem as marés ali, tem o próprio desvio do nado, aí tem a maré te puxando para um lado, te puxando para o outro.
Mas você tem que Quando estar vê, quando preparado vê, para. você nadou e chegou no mesmo lugar. Aí você fala, nossa senhora, O saída. que você tem que estar preparado. Nesses nados grandes, você, pelo menos eu penso assim, você tem que estar preparado quantas horas você vai ficar na água. Porque no final das contas é quantas horas você vai ficar na água. Quantas horas você aguenta ficar na água, né? Então, Por 10 horas, quantas horas foram? eu fiz em 12 horas e 21 minutos. E Ale, parava quando, só para quando que comer começa cada meia assim? hora. Quando que começa a transição de você falar assim, ó, nossa, agora eu acho que já tô passando do limite aqui. Tem um limite que você entende? Porque na prova a gente entende que o limite, numa prova de piscina, o limite é um limite físico, só que muscular. Dentro de uma prova de endurance, já não sei se seria tão muscular assim, seria mais uma dor, talvez insuportável, alguma coisa nesse sentido. Tudo depende, né? Por exemplo, numa água fria é o quanto você está treinado e o seu corpo vai conseguir te manter quente, né? Porque você vai perdendo calor, né? Você está ali dentro da água, a água está gelada e você está gastando a sua energia para se mover e para se manter quente, né? Então, esse é um fator. Tem fatores da vida marinha, né? Você está lá naquele meio de novo, não é um ambiente controlado, né? Tem o vento, então você tem que entrar na água disposto a ficar o máximo de horas possível, porque as coisas podem dar errado, você pode ter planejado um nado de 10 horas, pode virar 15, 16, 18. Entendi. Então, o que você É pode bem fazer? O que tá... motivador, Ale, assim, tipo assim, tá me dando vontade de participar. Não é. Não, o que eu tô falando é o seguinte: Tô tem uma brincando, amiga assim, minha eu que sei. fica rindo, não existe risco calculado, Alessandra. Eu falei, existe sim, você calcula o máximo que você pode ali, né? Tipo, você tem que ter alimentação para mais horas, você tem que saber como é que tá seu corpo, você tem que estar treinado para nadar 40, 50 quilômetros, nadar a mais. Você não pode ficar só treinar em mar de piscina, você tem que nadar quando o tempo está virado, quando está chovendo, porque é isso que pode acontecer. Então, você tem que estar preparado para essas coisas. Então, o resto, quando você chega lá, se der tudo certo, é bônus. Ô, Ali, fala para ele quantos quilômetros que viraram o seu Canal da Mancha e quantas horas. O meu Canal da Mancha, né? A minha volta olímpica lá foram 64 quilômetros, quase que eu fiz ida e de volta. Tá louco, tava chegando no Brasil já e falando assim, nossa, eu mas é de conheço arrasto. Salvador e tal, lá no Pelourinho. Mas é de arrasto, né? Então, e foram 16 horas e 23 minutos. Eles marcaram até os segundos, eu não lembro, mas foi terror Esse e é o seu pânico. primeiro desafio grande. Foi terror e pânico. Foi qual essa? Foi terror e pânico. Foi, porque. E aí é o que você falou, tem a questão da mente também, né? Eu cheguei na costa francesa lá, faltando 2 milhas, mais ou menos, né? Que dá 3 quilômetros, ou seja, eu estava vendo as pedras, eu estava vendo tudo, e fiquei parada lá, e não saía do lugar por 4 horas. Só foi nadando para a direita, nadando para a esquerda, mas não conseguia sair, porque o mar estava revolto, estava numa maré muito forte, e não entrava, e estava num ponto onde o mar batia na pedra e me jogava para fora. E eu... Que loucura isso aí. Esse deve ser o desespero. Você fala, tô nadando no mesmo lugar. Essa é a hora que você tem que pensar, né? E que muitas pessoas falam assim, não, eu desisto, não vai dar para mim. E por isso que eu sei... assim, isso é um negócio interessante. Teve um amigo meu que ele é triatleta e eu estava comentando com ele uma vez. Inclusive, eu estava falando do desafio dos 12 km que eu fiz, que não é nada comparado com isso daí. Agora eu tô achando super tranquilo e light. Tô até com vergonha de contar que eu fiz 12 km. Não, imagina. Qualquer desafio difícil. É desafio. Mas, enfim, eu estava comentando com ele e ele falou assim, e o interessante de provas de endurance, que ele já é um triatleta que faz isso há muitos anos. Inclusive, ele é muito bom no que ele faz. E falou, o desafio é mental.
Porque a Sim. cabeça da gente vai e volta inúmeras vezes. E eu É, pude sentir isso na pele nesse desafio É. pequeno que eu fiz. Agora imagina, porque não teve nenhum momento que eu fiquei nadando parado. Teve um momento que eu fiquei nadando com dor. E isso já foi desafiador. Agora imagina Sim. com dor, nadando e parado. Porque se acontecer de você parar, não é que você vai ficar ali. Você com certeza vai voltar ainda. Então você É. tem que é, continuar A gente nadando não para teve ficar no nenhum. mesmo lugar. E eu penso que talvez esse grande desafio mental, isso sim é o É. que a gente leva para a vida. E aí, vamos Sim. falando assim de vida. O que que você leva para a vida? Ou o que que você pode compartilhar que foi o seu resultado mais incrível dessa primeira travessia que você fez? O que que isso te alavancou na vida para inclusive você querer fazer a segunda? olha, eu acho que o grande aprendizado ali no Canal da Mancha é a resiliência, sabe? Uhum. Mas é de uma forma assim, bem. Como é que eu posso dizer? Deep, assim, bem Ok, profunda. bem intensa, bem profunda. Bem profunda mesmo, né? Porque ali a gente se prepara, são um ano e meio de preparação e tudo mais. E os diabinhos chegam, né? Perfeito. E você tem que trabalhar com tudo isso ali na cabeça e às vezes, lógico, todo mundo quer ter um resultado bom. E aí, quando você vê essa janela se fechando, é a hora que você tem que escolher. Ok, qual que é a minha. Eu me propus aqui a chegar, eu vou desistir porque eu não vou conseguir o que eu quero, ou eu vou continuar e terminar? Ou eu vou ter que voltar aqui e nadar tudo isso só para terminar esse último aqui e ter um tempo bom que eu tinha me proposto, sabe? Então, é você ver que, sei lá, eu aprendi que eu não preciso competir com ninguém, entendeu? São os meus desafios, são as minhas vitórias Uhum. pessoais. E Incrível. Sabe por que assim? Porque eu falo isso porque, como eu lido com o empreendedorismo ele é muito isso, é de desafios diários, né? E muitas vezes a gente passa pela cabeça e fala assim, nossa, por que que esse negócio está sendo tão difícil? E a gente precisa de, às vezes, utilizar alguma imagem de alavancagem, né? Então, é porque eu me propus, é porque qualquer coisa que seja, a competitividade que a gente tem com a gente mesmo, ou é por alguém, ou é por um propósito, ou é porque eu acredito que é assim que vai ser um mundo bem melhor, enfim. E muitas pessoas que eu converso no mundo do empreendedorismo utilizam como alavancagem a família, um filho, a esposa, o marido, qualquer coisa que seja nesse sentido. Tem alguma imagem de alavancagem que você utilizou quando você estava no momento mais desafiador dessa prova que você pode compartilhar? Falou assim, nossa, bom, é sim, pelo meu... no canal da Mancha, no canal da Mancha eu tinha escrito no meu braço, eu tinha escrito em um braço eu tinha o nome do meu filho e no outro braço eu tinha uma fita que, que, que inclusive eu tô com essa fita ainda, para esse outro nado, é a fita que eu usei também para o nado, que é de uma amiga minha que ela tá lutando contra um câncer que não tem cura e ela vai viver, já está há 4 anos vivendo, a vida dela é quimioterapia. E, inclusive, depois que eu nadei, eu acho que no ano seguinte ela cruzou o Canal da Mancha entre uma quimioterapia e outra. Ela tá. Nossa. Ou seja, É. você ainda foi inspiração para ela, nesse sentido, é isso? Não sei se eu fui inspiração, mas eu, eu nadei por ela, entendeu? Como Entendi. nadei, como nadei Bacana. de novo por ela agora, que ela está passando por um outro momento difícil, né? E ela, inclusive, ela pegou e falou assim: eu cheguei à conclusão que agora eu não tenho mais condições de nadar, eu não posso gastar esse tempo, né? Aham. Com nado e não posso mais gastar essa energia com o nado. Ela precisa gastar as energias que ela tem agora para focar em Espera um pouco. estabilizar e Estável. continuar. E Ô, nado do canal Norte, eu tinha essa fita
E na minha cabeça era o meu pai, e eu estava usando a touca de uma dos meus membros do meu crew, que o filho dela, da Tracy, o filho dela suicidou recentemente, Nossa. e eu estava usando a touca em homenagem a ele e a Judy. É incrível isso, porque assim, talvez esses tipos de sentimento é o que a gente estava falando no começo, né, Ale? Assim, quando a gente começou, agora na Ale, que Uhum. Ale, como é que eu falo? É Ale, 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 É, Ale. Leiane. Então a gente estava falando isso com relação à tatuagem, inclusive, né? Assim, por que que foi a questão de eu fazer a tatuagem, qual que foi a minha escolha. Então, é algo que realmente eu olho e que me alavanca. Mas não precisa ser uma tatuagem, pode ser uma touca, pode ser um bracelete, pode ser um A nome escrito pontinha. com caneta, né? Assim mesmo, para falar, estou carregando aquele símbolo, porque aquele símbolo representa não o que está escrito, mas o que está inscrito dentro, e é isso que faz É. a alavancagem. Eu penso que é, talvez o endurance, né, como é realmente uma novidade para mim, a questão do endurance no atletismo, né, no esporte, até porque eu também não considero que eu tenho mais a explosão que eu tinha antes para fazer uma prova curta, muito rápida. Né? Então, assim, a gente vai chegando numa idade que a gente entende que o nosso músculo vai virando e o endurance passa a ser mais natural do nosso corpo para atletas. Mas ele E tem mais. essa questão da chave aonde a gente tem que lutar com a nossa mente e a gente tem que ter esses artifícios, né, talvez, para estar impulsionando e alavancando a gente em cada momento desse caminho. E uma é outra. interessante, né? Porque parece coisa boba quando a gente olha de fora, né? Quando a gente vê fora da conversa e do ambiente que a gente está colocando aqui, né? Pô, uma fitinha, né? Pô, uma touca, uma tatuagem ou escrito no braço. Mas isso se transforma em tão forte quando você está no meio no desafio, né? Principalmente dentro d'água, né? Porque você está tão privada de todos os sentimentos, de todos os sentidos ali, é só dentro d'água, né? Você vê, por exemplo, essa vez eu nadei com o barco na minha direita. Então eu via alguma coisa a cada 4 braçadas, né? Porque eu fazia a bilateral, então a cada 4 braçadas eu tinha ali um segundo para ver o barco. O resto era a água embaixo, era azul, água viva, e o outro lado nada, né? É por isso que é Beber interessante água quando a viva gente fala assim. direto. Hã? Oi? Não, a água viva te acompanhou o percurso inteiro. Nossa, eu passei maus bocados lá. Eu tô até não queria nem falar da água viva para não falar para Então, coisa Não, mais. mas fala. você sabe que assim, ó, que esse negócio da água é muito interessante porque não sei se vocês acreditam muito em arquétipos. Assim, arquétipos são imagens que a gente tem, que arquetípicas que trazem um conjunto de ideias dentro de uma própria imagem. Aham. E o arquétipo do guardião do inconsciente é Netuno e Poseidon, porque ele está lá dentro, está lá no fundo, está interiorizado. Então, assim, ele seria o guardião do inconsciente. Quando a gente está na água, de fato, a gente está com a gente mesmo, né? A gente está se aprofundando em cada emoção que a gente tem. A gente tem, assim, a possibilidade, a oportunidade de estar revisitando cada pedacinho como nós somos. Agora eu fico imaginando, assim, 12 horas dentro de uma... Eu ia falar dentro de uma piscina, mas dentro de um rio, né? Ou dentro de um mar. Realmente, eu não sei, assim, qual que É, é o tipo de sentimento que isso vai gerando no final. Porque a nossa pele, ela vai ficando diferente. Eu tenho certeza disso. Assim, quando a gente passa um tempo numa hidromassagem, por exemplo, sei lá, você passar 1 hora lá, você vai ver a sua pele já enrugando e tudo. Então, eu fico imaginando É. 12 horas dentro de uma condição de mar, de água salgada. Como que sai esse conceito, né? é uma ego trip, é exatamente isso que você falou, sabe? Uhum. E é interessante para mim, assim, as primeiras 2, 3 horas são as horas mais difíceis, chatas, assim, tá? Porque é a hora que eu ainda não virei a chave. Perfeito. Depois
A impressão que eu tenho é que eu posso ficar para sempre lá. Nossa, Ale, ou assim, interessante, você falou aí da virada de chave. E eu lembro que quando eu comecei a sentir a dor muito forte lá nos 12 km, né, que foi no quilômetro 10, mais ou menos, que eu falava assim, nossa, não, parece que esse negócio não vai chegar, não é possível. E aí eu nadava e olhava e falava assim, não, não tem lógica. E aí parece que eu não tô, e parece que não tá acontecendo. Foi quando eu entendi que tinha que ter uma virada de chave. E aí foi quando eu comecei a rodar na minha cabeça, né, um nado diferente, um nado mais deslizando, um nado mais aproveitando cada um dos movimentos. Então foi essa virada de chave que eu entendi que precisava. E talvez eu pensei assim, se eu fizesse uma segunda prova, já de forma muito rápida no próximo mês, ou alguma coisa nesse sentido, possivelmente eu já começaria nessa virada de chave. Porque porque já interpretou ali, o corpo já entendeu que não vai ser uma prova de 5 quilômetros, não vai ser 7 quilômetros, vão ser 12, ou vão ser 30, ou vão ser 40. E eu imagino que cada uma dessas deve ter o seu próprio desafio, né? Você começou em provas menores e foi aumentando, ou você já falou assim, vamos lá para o pancadão? Não. Realmente, assim, eu não tenho mais o que falar para essa menina, viu, Ale? Assim, eu não... Ô, Marcos, eu vou te botar, ó, vou botar você não é recuperação, mas assim, vou botar ele de, tá bom, mas quando eu boto você de recuperação, eu vou te dar todas as lives para você assistir, para você se motivar, né, Ali? Aí daqui a pouco a gente vai ouvir ele falando aqui que ele vai fazer o 14 bis, que é 24, daqui a pouco vai fazer uma de Já pensou, 15, será? Marcos, tô vendo que ele está só comentando. eu acho que você já foi picado pelo bicho, entendeu? Porque depois dos 10 quilômetros é que acontece o negócio. Depois que você quebra a barreira dos 10 quilômetros, aí você vai, agora eu vou fazer 15. Mas esse é só 20, é só mais 5, né? Quando você vê, você tava falando assim, aí... outro dia a gente estava lá em Dona Gadi, né? Tava todo mundo. Aí de repente alguém perguntou assim: gente, vocês pararam para perceber que a gente está conversando aqui? Um vai fazer 40, outro vai fazer 30, assim, com a maior naturalidade. Exatamente. Mas eu fico pensando assim, ó, eu até concordo com isso, porque depois eu pensei qual que seria o próximo grande desafio. E aí eu entendi que a 14 bis poderia ser um deles e tudo mais. O que eu entendo que seria o desafio, né, necessariamente, não é você se propor a fazer a prova. É talvez ter o tempo para treinar para aquela prova, porque esse é o grande desafio, dependendo do momento de vida que está. Né? Dependendo do momento de vida, é impraticável você pensar em alguma coisa competitiva no sentido de prova. E talvez para ir, né, só por ir, eu não sei se isso é para todo mundo. Né? Porque, assim, completar a prova possivelmente é algo ok. Mas completar a prova com o seu melhor, com a sua melhor performance, ou indo para fazer um resultado e tudo, aí sim precisa de um treino, dedicação e tudo mais. Né? Mas aí é o problema dos homens competitivos, né, Alessandra? Igual você deu seu relato aqui, que você entendeu o que você está fazendo para você, eu também entendo o que eu estou fazendo e aumentando minhas distâncias para mim. O cidadão aí do lado, né? Ele começou a live falando da competitividade que ele tem aí no sangue, né? Eu acho que você pode fazer assim, por exemplo, eu tenho certeza que eu vou te ver lá, já vou ver seu nome lá na lista para o Canal da Mancha, já. Nossa, não, já, Canal da Mancha, acho que assim, não eu tô aqui, nunca, ó. Nem sempre Guarda lá, tá mentalizando muito... já. Guarda a live, Ali, espera que sempre e nunca são palavras muito complicadas de usar, então assim, a gente nunca usa, exatamente. Mas é pouco provável, talvez, não sei, assim. Agora, assim, uma 14 bis, talvez, que seja assim. É porque eu não gosto de frio, Ale. Então, assim, o frio me incomoda. Sabe, eu já nadei em algumas piscinas. Olha aqui, ó. Eu vou te cortar já, porque entrou aqui a galera, né? Minhas amigas da Maratona Aquática Sem Fronteira, que é uma organização que já está no Clube do Movimento, do Rio de Janeiro. Elas fazem provas em Angra dos Reis, Biscaia, Recreio dos Bandeirantes e tem o desafio da Ilha da Jipoia, né? É o desafio é Jipoia ou Gigóia, eu sempre falo errado.
que eu fiz em revezamento, mas são 21 quilômetros. Inclusive, estou com a Toquinha aqui, que eu trouxe ela. Então, você pode fazer a prova, 21 quilômetros, você pode, ao invés de contornar em revezamento, você contorna sozinho. A água Você é faz 21 quente. quilômetros, é 21 quilômetros em revezamento ou é 21 quilômetros Não, cada um? Alessandra, fiz revezamento, mas elas fazem a prova sem ser revezamento também. Eu acho que assim, É. eu acho que são pessoas de outro nível, são pessoas de... Não é nada. Olha, gente, para a gente ir encerrando aqui, né? Acho que foi muito legal aí ter esse bate-papo, trazer a Ali Sim. para falar um pouquinho, né, do que ela passou e para o Marcos também conhecer. Agora, se ele não foi picado, nós duas já picamos ele aqui com Ah, mais força, né, Ali? Ali ao quadrado aqui ainda, né? É. E vou passar eu ó, o meu gravei um técnico, ó, podcast. aqui, ó, o Alexandre, ele tá aqui na live também. Dá um Errou. abraço para ele. Alexandre, Ó, ele é meu Alexandre, ele Aí, técnico. quer ó, fazer ó. 24 E eu falava, quilômetros, eu tá? falava para ele assim, ó, no ano passado, quando eu tava bom pra caramba, eu falava assim, ó, eu espalhava para todo mundo assim, ele é meu técnico e tal, isso daquilo, porque hoje eu falo assim, cara, eu não sei se eu falo, porque eu acho que não vou te fazer bem sucedido aí, eu não tô tão bom assim mais. Imagina. Ai, a minha técnica acabou de entrar agora. Oi, Mi. De Cadê o Samir? Resende. Cadê o Samir? Cadê o Samir? Porque a Ali tá treinando com o Samir, viu? Treino Olha lá com o só. Samir. Aí, tá vendo? É, Assim, são gente. O Samir tá fazendo, parece que um desafio agora de não sei quantos 1000 quilômetros 100, lá. 100 100 quilômetros, 4 quilômetros, dias, 4 100 dias. quilômetros. Aí, É. eu acho que assim, são essas coisas que. Enfim, eu não sei. O Alexandre tá aqui, ó, ele me incentiva muito. Ele já sabe, ele já falou que você foi picado. Alexandre, você fuça lá no meu movimento aqui, Sport Connect, tá cheio de prova para você escolher, para você treinar o Marco, tá? Se ele não souber, a gente sabe e te orienta aqui. Mas, Marcos, deixa eu te falar uma coisa. Ah, Agora é sério mesmo. Esses desafios, né? Então, estava só eu, é solo, né? Você está só lá aham. mas não é, né? Tem uma bagagem inteira atrás. Tipo, no meu barco ali tinha esse bombeiro que estava lá, que ele foi para mim, entendeu? Tinha o meu crew assim, que eu confiava de olho fechado. Eu morri de medo, eu estava com muito, muito medo mesmo. Mas imagina, muito medo de nadar uma prova, porque eu sabia que tudo podia acontecer. Era muito frio, eu tinha treinado, mas não, pode. Podia usar 2 toucas ou não? Era só uma? Não pode usar 2 toucas. Eu estava usando só uma, mas a minha touca era preta, né? Né? Painel solar, né? O pessoal usa touca colorida. Eu, quando nado em água fria, eu nado de maiô preto, touca preta. O que puder de usar preta, eu uso, que é para poder captar qualquer Reter, raio. né? Reter o calor. Tem isso, né? Eu acho que são Tem que assim, são os saber. técnicos, são desafios que a gente vai aprendendo ao longo da experiência, né? Quem sabe é a experiência que vai medindo pra gente. E eu também acredito que tendo pessoas experientes do lado, a gente talvez não precise de passar tantas experiências assim negativas. Então, com certeza, ter O que alguém eu que digo já é o fez a seguinte, prova, ter alguém que você confia muito, que vai ali colocar o melhor condicionamento para você, né? Que vai entender o seu corpo, a sua vibe, que vai estar junto com você ali. Quem sabe isso também é um bom signo sinal para estar te é, alavancando a concluir, né? e você dentro d'água sabendo que tá todo mundo ali em cima te conhece e que tá cuidando de você e que vai saber os seus limites e a hora de dizer, ó, deu. Uhum. Isso já te deixa muito mais relaxado, entendeu? Porque você vai, ok, eu vou nadar, eu vou dar o meu melhor, porque quando você chega uma hora ali dentro da água, você não está pensando mais direito, né? E quanto mais próximo do seu objetivo, mais a sua visão vai afunilando, né? E é nessas horas que pode acontecer alguma coisa errada. Você, não, vou sair, ninguém me tira daqui. Quando eu olhei ali a pedra que eu consegui visualizar, eu falei, ninguém me tira daqui. Mas eu sabia que eu tinha um grupo lá em cima que ia me tirar, entendeu?
Ah, Se tá. precisasse, né? Exato, Mas, você precisa ter essa confiança, entendeu? E é uma confiança mútua ali, né? É, com mas certeza. Arne, me diz uma coisa, porque eu estou encucada com essa questão do frio ainda. Porque a temperatura média ao longo da prova inteira foi 13 graus, é isso? Não, não, não. Variou entre 13, 14 e eu peguei até 14,9. Aquela área ali tem uma trench, eu não sei como é que é o nome. Ele é um mar bem profundo, tipo 300 metros de profundidade, né? Uma fenda que tem entre um lado e o outro. Essa parte é. É Perceba, muito difícil. Isso deve ser bem, bem desafiador mesmo. você passa nessa área aí, tipo, você tá nadando, sabe? Água de isopor final de churrasco. Água de isopor no final do churrasco, gostei. Que loucura! Ah, Sabe, eu assim, dava abraçada, minhas braçadas estavam curtinhas, assim, sabe? Porque se eu botasse mais para baixo, eu fico pensando assim, E, porque assim, ó, teve uma vez que eu nadei numa piscina mais gelada um pouco, não era nem tão gelada. Eu acho que ela tava uns 21 graus, 20 no máximo. Não, delícia. tava caldas novas para você, assim, é praticamente isso, assim, água quente. Mas para mim, eu tava assim, ó, a ponta dos meus dedos eu comecei a não sentir mais. É. E gente, com então, 21 assim, graus, ah, 21 graus, é por isso que eu tô te falando assim, ó, o canal da Mancha talvez não me pegue nessa encarnação. Eu não sei se. Não o O sei se. Marcos, Canal você da já. Mancha, esse ano o Canal da Mancha estava batendo 19 graus a água agora em agosto. Ó, Agora não é. Ó. Ô, Marcos, Ah, já sei, ó. Como que é, Alexandre, o nome do teu técnico? o Alexandre. professor Alexandre, ó, Juaneiro. já temos a prova para ele, então. Você não precisa nem mudar nada de temperatura. O Rio Negro, lá, a prova do Pierre Gadeira, na Manaus, Amazonas, já tem uma prova de 30 quilômetros. É um desafio você Nossa com senhora, 30 caramba. quilômetros com água a 29 a 32 graus. Ou seja, então não tem desculpa, pode fazer. Você pode começar com 18 quilômetros, tem o 18 quilômetros e 30. Então faz o 18, que já fez 12, o 18 você pode fazer. Vamos lá, eu acho que é aquilo que eu falei. O grande desafio é a gente colocar o treino no meio do dia a dia das funções que todos nós temos muitas, né? E é por isso que eu te perguntei também, Ale, nesse caso, quem que são os profissionais que fazem esses treinos muito... é, Esses treinos não, perdão, esses desafios muito longos. São pessoas que já estão, assim, bem resolvidas, são pessoas que, assim, que já têm a parte toda já empresarial bem tranquila, no sentido de tá tudo autogerido, algo nesse sentido. É por isso Tem que eu... de tudo. Não vem arranjando desculpa, não. Tem de tudo. Vai falar, ó, o Marlon Viana, que Não tem tire aqui, ele é isso de mim, né? empreendedor também. O Thiago Rebolo, que é personal trainer. Tem meu amigo que está morando lá na Guatemala, que está fazendo agora, a janela dele vai abrir agora, já abriu, acho que é 10 de agosto. Tem tudo filho pequeno também no meio, né? Ele tem tudo. Ele está querendo arranjar desculpa agora para não fazer um treino. Me dá alguma coisa para eu pegar aí, Ali, pelo amor de Deus, Não, joga. não, mas você não vai arrancar, não. Inclusive, Ferrou. tem uma menina agora que é da Croácia. Enquanto eu estava lá em Dona Gadia, ela já está lá também por conta de adaptação na água, né? Ela deve nadar agora nessa próxima Nip Tide. E na semana que vem, né, quando a maré estiver boa, a janela dela abre. Ela tem 27 anos e está no meio de um doutorado. Deve ter terminado um Viu? relacionamento, porque não tem lógica. Deve ter alguma coisa que aconteceu. Assim, eu vou fazer isso para tirar o foco dessa dor intensa. É isso, gente. Ó, a Papola que entrou E também, ela tá organizando alguns desafios em Minas Gerais também, ó. Tá cheio de desafio para você fazer, então não precisa Oh, arranjar incrível. desculpa. É incrível. Eu sei, assim, eu sei que é uma turma muito boa. E a gente estava falando de conexão no esporte, né? Talvez essa que foi o início da live, assim, que até que foi a propaganda que fez lá.
como que o Sim. esporte traz, de fato, essas conexões tão intensas, né? A gente reconhece no outro o esforço, a gente reconhece nele a qualidade do bom nadador, porque, como você falou, Ale, quando você está ali, não tem aquele negócio de eu vou tentar fazer isso. Não, já é, não existe a tentativa na hora do desafio. Ou você vai, ou você não vai. Ou você está preparado, ou você não está. E quando a pessoa conclui, automaticamente ganha-se um selo dentro dela, né, que você tem essa preparação, que você tem essa força, que talvez esse seja o desafio. O que eu penso que eu mais tive de resultados positivos, mesmo não conseguindo atingir o sonho olímpico, porque quando a gente está numa fase competitiva demais da vida, de alta performance, o sonho olímpico, ele é a parte que te motiva. Mas mesmo não tendo conseguido atingir o sonho olímpico, o que eu penso que foi mais interessante foram as sinapses cerebrais que eu consegui conquistar depois de cada treino dificílimo que foi concluído. E aí aquele treino me levava a um outro treino, e cada vez que o técnico chegava com o treino, você falava, não é possível, que isso daqui o cara deve estar louco. E quando conseguia se concluir aquele treino, aquilo formava-se uma sinapse cerebral impressionante e te ligava a outras pessoas que também tinham conseguido realizar aquele treino junto com você. Exatamente. E é essa Exato. conexão que ela é incrível, ela não se desfaz. Sempre, e eu já tive a oportunidade de reencontrar um amigo, um grande amigo, que quando eu nadava nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de nadar com ele. Eu reencontrei há uns 10 anos atrás, mais ou menos, lá nos Estados Unidos mesmo. E assim, a nossa memória era daqueles treinos fortes. Então, não se desconecta por qualquer coisa, tá? Porque a Não. conexão foi feita lá no esforço e na qualidade, e não tem como ser Sim. fingido. Ele é ou não é. É. É isso mesmo. E a Ali deve ter, tá travando um pouquinho, mas ela deve ter ouvido que ela estava acompanhando a nossa live, que hoje eu nadei e pensei nela, né? Quando eu quis estremecer, eu lembrei do feito dela. E a minha técnica tá aqui, né? E que não me deixa mentir, porque eu até gravei um áudio para ela, falei, vamos ver se eu consigo aumentar mais uns 500 metros amanhã, né? Porque eu entrei no primeiro dia e achei, caiu. Eu achei que eu não fosse conseguir. Aí hoje eu já fiz 500 metros a mais que ontem. Quem sabe amanhã eu consiga fazer mais. Mas eu saí da piscina, Marcos, eu fui para a esteira, só depois de 28 minutos que eu voltei a sentir meu pé. Você tem noção? Entendi. Uhum. Correndo na esteira. Eu andei 5 minutos para o pé descongelado e não descongelou. Aí eu continuei correndo, só depois de 28 minutos já correndo, que eu voltei a sentir meu pé. Para você ver a temperatura que estava a piscina. Sabe, assim, E não, assim, é impressionante. Talvez a alta performance no esporte, ela te dá uma sensação que a gente consegue entender o nosso corpo como ninguém. Porque a gente entende é, cada célula que compõe aquilo. Porque nós precisamos de todas elas bem alinhadas e alimentadas. E assim, eu não sei se você quer já fechar, como é que tá, mas deixa eu contar um caso que eu achei muito interessante, inclusive nessa última fase de treinamento mais forte que eu passei nesse último ano. Eu estava numa vibe muito assim de comer doce, de comer bolacha, de tudo mais. Então, assim, isso me satisfazia muito, isso me alimentava. Quando eu comecei a treinar em alta performance, automaticamente isso já deixou de fazer sentido para mim. Mas não porque é, eu me forcei a isso, porque o corpo já não consegue já não reconhecer aquilo aceita da como mesma forma. um alimento Exatamente. suficiente, bom. Fala assim, cara, se você comer isso, o corpo fala isso pra gente. E se você comer É isso, verdade. amanhã você não vai conseguir fazer nada do que você está planejando. Então, ele mesmo já te Exato. prepara. E essa é a grande chave da alta performance. Porque quando a gente tem ela dentro, a gente entende que isso é tanto no exercício físico, quanto no trabalho, quanto num empreendimento que vai acontecer. Com o foco, o próprio caminho, ele vai te mostrando o caminho que tem que ser seguido. É isso aí. Olha, Marcos, a Ari não voltou, ela estava com problema de conexão.
Mas depois eu super agradeço ela aqui por estar com a gente, estar sempre me acompanhando. E é incrível, que bom que a gente conseguiu aí aumentar esses laços esportivos também. Você teve a oportunidade de conhecer a Alessandra. Quando eu vi que ela estava aqui, e você, né, tá começando a expandir aí teu horizonte, não vou perder a oportunidade, não. Já estava querendo falar com ela para saber como que foi o Mar do Norte. E então é legal, é isso que eu procuro também proporcionar aqui para a galera que depois nos assiste, para vocês que eu sempre trago, além de aprender com vocês, que sempre me alimentam aí com histórias aí fascinantes. Então, prazer, tá? Ter estado aqui comigo, ter permitido aí a gente colocar minha xará para dentro da live Ah, por também, favor, foi um e assim, foi agradecer a incrível. sua live. Foi incrível, Que parabéns por legal. tudo, sabe? Assim, eu sempre falo que tem três coisas que são as mais caras que a gente pode ter aqui, que é o que eu considero. O primeiro é a energia das pessoas, a vontade, né? Porque ninguém compra a vontade de ninguém. A vontade ela tem que partir da própria pessoa. Então, isso é incomprável, vamos dizer assim. O segundo é o tempo, né? Que são o tempo que nós temos, não adianta. Você não volta ele e você não compra um minuto a mais na sua vida. E o terceiro são as conexões, porque as conexões é exatamente quem é a pessoa e como ela atrai as pessoas ao redor dela. É a frequência dessas pessoas. Então, parabéns pelas grandes conexões que você faz com a sua frequência sendo emitida nesse canal aí fantástico. Obrigada, obrigada. Eu vou colocar a sua área então para ela dar um tchau aqui para gente, já que ela voltou, né? Só para encerrar a live bonitinha então com ela, para ela dar tchau para você que ela caiu aqui, que feia. Mas Tá te é bom. chamando. Caiu, espero que não tenha machucado. É. E aí? Ai, Então, desculpa, minha bateria. imagina. Ó, Ali, então, ó, a gente já se despediu aqui. Eu coloquei Foi. você para você dar a sua palavrinha final. A gente agradece de você ter entrado no susto aqui com a gente, né? Oh, Engrandeceu bastante aí e botamos mais pulguinhas atrás da orelha do Marcos. E o que é melhor ainda, com o coach dele ouvindo a gente, oh. que vai. Aí ferramos com a vida dele. Ó, Verdade. Foi um Ali, obrigado, prazer. obrigado por ter compartilhado, tá? Assim, obrigado por você ter assim, mostrado e compartilhado um pedacinho dessa jornada aí incrível. Igual eu te falei, eu sempre relaciono isso que você faz como um desafio nos grandes desafios que a gente tem diariamente. Porque o desafio ele não precisa ser um desafio externo. Um desafio interno também pode ser tão grande quanto esse de atravessar o Canal da Mancha. Então, você compartilhar como que foram essas questões de alavancagem cerebral, né? Quando você está principalmente naquela parte assim, cara, eu quero desistir. Isso é muito importante, principalmente no mundo que a gente está hoje, que as pessoas estão precisando tanto dessa força interna. É um mundo muito forte que está vindo aí, com uma negatividade impressionante. Então, o positivismo ele tem que surgir de dentro da gente. E esse positivismo, de vez em quando, nós também temos que alavancá-lo com outras coisas, né, que são lembranças, memórias, algo que faz acontecer. Então, obrigado mesmo, gratidão. E parabéns aí, claro, pelos feitos, são incríveis. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz. Prazer em conhecê-lo. Mas eu acho que é isso. O nado é a ponta do iceberg, né? O grande barato é a jornada, Incrível. entendeu? Sim. E para mim é sempre uma jornada de um ano, assim. É quase que uma gestação, né? Então você vai Perfeito. acompanhando, aquele nado vai crescendo dentro de você e você vai treinando, e vai vendo, você vai vendo os resultados aparecerem a cada dia. Tem dia que você não está afim, tem dia que você, né, fazendo uma analogia com a gestação, tem dia que você está enjoado, tem ups and downs, mas você continua, entendeu? Você tem que continuar caminhando e no final eu achei interessante, como eu falei, eu estava com muito medo, né, na questão do Canal Norte, e eu comecei a perceber que eu falei, para aí,
tem uma onda positiva se formando aqui. Eu vou surfar essa onda, porque eu cheguei lá na Irlanda, eu conheci tantas pessoas interessantes e comecei a nadar em lugares diferentes e fui conhecendo outras pessoas e todo aquele medo ali começou a... Não, poxa, mas eu consegui hoje. Ou um dia o pessoal, não, a gente vai levar você para nadar num lugar que é um mar bem revolto, mas vai estar sol lá. A gente chegou lá, tava caindo o maior pau d'água, né? Tava 10 graus lá fora. E eu lembro que o meu marido falou assim: ah, o nado tá cancelado, né? Daí eu falei, vou esperar o pessoal chegar aqui. A gente na praia não tinha nada, uma ventania. Aí o pessoal chegou, e aí, vamos entrar? Aí eu fiquei falando, caramba, agora eu vou entrar, né? Não vou fazer. Ale, sabe assim, você falou um negócio interessante que eu penso isso diariamente, sabe? É a questão assim do fluxo natural das coisas. Será que tudo está encaminhando para aquilo? Quando a gente está num momento muito desafiador, possivelmente isso também é uma alavancagem. Fala assim, puxa, mas se fosse para eu não estar aqui, aquilo lá atrás poderia ter travado. Ou essa outra questão poderia não ter acontecido. Mas assim, quando a gente vai olhar mesmo, se você for analisar de fato, a gente vai ver que existe tudo uma causa que vai acontecendo, né? É a lei da causalidade que fala. Então, nada é por acaso, para você chegar ali e estar naquele momento. Se for para também desistir, automaticamente vem dentro da gente um sentimento e uma sensação de que aquilo é o ponto. E está limite, assim, você não precisa de enfrentar mais do que aquilo. E isso me fez remeter ao último treino muito forte que eu tive, assim, né, lá nos Estados Unidos. Foi o treino mais... Foi o último treino da minha jornada de alta performance. Isso. E eu lembro que foi, assim, um treino muito difícil mesmo. Foi a série mais difícil que eu tinha feito até então. São 10 de 100, no caso, a cada 1 minuto. Era uma piscina de jardas, mas, assim, é um negócio... Eu lembro que eu terminei, assim, chorando, no caso. Mas, gritando debaixo d'água, na verdade. Não era chorando, era gritando porque a dor era muito intensa. Mas quando eu concluí que eu bati a mão na parede no último 100 metros, eu lembro certinho da sensação, falando assim, daqui é o último treino de alta performance que você vai fazer. Aquilo veio natural, eu não forcei aquele sentimento e eu também, assim, eu não sugeri aquilo para mim mesmo. Aquilo foi algo que veio. Então, assim, o fluxo... Fechou, né? O ciclo fecha. O ciclo fecha. Legal. Ou então o ciclo se abre. E aí é isso. Exatamente. Né? Assim, então, ou então, às vezes, um se fecha para o outro se abrir. Esse que é a percepção. E que eu entendo que isso a água traz para gente. Por isso que eu admiro tanto a água, que eu gosto da fluidez. Ela pode ser algo leve, ela pode ser algo que contorna, ela é algo que compreende, ela é maleável, mas ela também é direcionada. Ela é dura quando precisa, ela é forte quando precisa, e é essa força que eu, sempre que eu estou na água, eu estou assim, pedindo para que essa força venha para mim, que eu entenda a maleabilidade do dia a dia, né? Assim, que eu tenha essa maleabilidade e flexibilidade da água, mas que eu também saiba pontuar e direcionar quando precisa ser. Então, é isso que o tridente, no caso, me remete quando eu vejo para ele também. É a minha tatuagem, né? Então, eu olho e isso me alavanca nesse sentido. Eu falo, seja direcionado, seja objetivado no que você quer, mas tenha a flexibilidade e a adaptação que a água tem também nos momentos que precisa. Contorne as suas coisas, mas filtre seus pensamentos. A gente não pode pedir aqui ao vivo para ele mostrar as pernas dele aí, né? Depois, porque tem a perna inteira, depois você vê na postagem lá, mas é muito legal a tatuagem dele. E só para eu fechar com esse negócio, porque antes que eu me esqueça do tridente, quando você comentou, explicou, você sabe que eu vou fazer em revezamento agora em outubro, com 4 meninas, 48 quilômetros lá na Bisa, né? Ilha Grande. Mas, ó, revezamento, beleza, estamos dentro, né? Aí, o nome que a gente deu para as 4 meninas, e estamos fazendo uma logomarca e tudo, são as filhas de Netuno. E tem o tridentezinho lá,
no logo. É incrível, assim, são essas coisas que alavancam. A gente tem que saber utilizar os arquétipos que nos têm. E pode ser igual a Lê estava falando aí, pode ser uma fitinha, pode ser uma touca, pode ser qualquer coisa que seja, mas que quando a gente olha, traga positividade para a gente concluir aquilo que a gente precisa concluir. Seja o desafio Mas o que for. legal é assim, mesmo sem saber exatamente o significado que você trouxe, né, veio o nome quando nós, né, Aham, decidimos, e uma figura que, quando eu comecei aqui o Segue a Ler, lá em maio de 2020, uma das primeiras fotos que tem, sem eu saber direito para onde ia direcionar, e as coisas foram convergindo para o que está agora, muito é o final do papo aí que você acabou trazendo. Eu tenho uma frase que tem a ver com o mar, e eu ilustrei com uma figura de Netuno, que é uma tem na internet aí dele saindo da água, lindo, maravilhoso, assim. Não é o do filme, que também é, né? Mas assim, não é da Marvel, esse daí é desenho, mas é o jeito que eles colocam, né? O Netuno saindo do mar, aquele poder, aquela força. Podia ter pego qualquer outra imagem, né? Mas aquela lá, sem eu saber exatamente o significado, mas por ter a ver com o mar e a forma que foi colocado, foi uma das primeiras coisas que eu postei. Engraçado isso. Não, Ouvindo, né, vocês comentarem isso agora, é legal como as coisas realmente convergiram aí e tem tudo a ver. e é muito legal isso que Legal. você faz, essas conexões, porque essas conexões têm tudo a ver com o golfinho, né? O golfinho, ele é alegre, ele é feliz e tudo mais. E antigamente, quando eu tinha aquela competitividade muito extrema lá atrás, eu me imaginava como um tubarão. Então eu até queria fazer uma tatuagem de um tubarão naquela época, porque eu falava assim, esse que é o dono do mar e tudo mais. E aí eu tinha aquilo muito forte para mim. Quando, nesse último momento, que eu tô mais alegre do que nunca, tô bem leve, a sustentabilidade tá, assim, tá toda bacana, né, em todos os sentidos das áreas da vida, eu entendi que, na verdade, o mais forte do mar é o golfinho, porque o golfinho, inclusive, mata o tubarão. Ele é o único predador de tubarão que tem. Velho, não Seríssimo. Assim, sabia. é muito interessante. E quando a gente vai olhar nas imagens arquetípicas de Netuno, Poseidon, ele tem, com ele, golfinhos puxando a carruagem. Então, É. assim, não é o tubarão puxando a carruagem, é golfinhos puxando a carruagem, sabe? Então, as conexões, elas têm muito mais a ver com leveza. Porque ninguém quer ficar perto de um tubarão, mas todo mundo quer tirar foto com um golfinho. Então, a gente saber, assim, conduzir. Então, assim, ninguém. É isso, sabe? É trazer talvez essa leveza pro dia a dia. E a gente ser, mesmo que tenha um tubarão dentro, que seja inspirado pelo golfinho, porque é o golfinho que está ali feliz, alegre, junto de todo mundo. Enfim, é onde está a força do oceano, tá ali. Se for para escolher um peixe, o golfinho seria o peixe a ser escolhido. Claro que a competitividade está no tubarão, mas a alegria está no Ó, mas golfinho. assim você não vamos deixar parar de falar, porque não tem como, né? Eu com essas conexões todas na minha cabeça aqui, eu falei pro Marcos, falei, ó, cada live que eu faço vem um monte de coisa aqui na minha cabeça, e eu tenho um monte Dois de dias ideia. sem dormir. Aí, por exemplo, eu já tenho até figuras para botar nessas tuas imagens. Por quê? Porque tem um grupo de Santos, capitaneado pelo Cláudio Miller, né? Que é o Hum. Miller tinha um grupo de amigos, e ele tem uma tatuagem maravilhosa de tubarão, Aham. né? Praticamente no corpo inteiro, né? Mas assim, ele agregou tantas pessoas ao redor dele que ele tem a alegria dos golfinhos, né? Entendi. É E por por isso que eu sua te falei vez assim, ó, também, a gente pegar e exatamente. colocar o tubarão dentro, porque a competitividade, ela é de fato de um tubarão. A gente precisa de ter isso dentro de nós. O tubarão, ele é focado, ele sabe o que ele quer. E ele E o tá ali Miller naquela posição de, olha, eu sou o que eu sou, não mexa comigo. E esse é é, o ponto. Talvez se a gente for ver os grandes nadadores mesmo, a alta performance, eles têm dentro dele esse tubarão focado e tudo mais. Mas o que eu falo ah, é, seja o tubarão quando precisa de ser o tubarão, mas entenda que o melhor peixe é de fato o golfinho, porque inclusive ele é o predador de tubarão. Ou seja, o golfinho
ele vai ter a alegria e vai conseguir conduzir aquele tubarão a uma felicidade, uma leveza impressionantemente maior do que ele possivelmente poderia ter ou imaginar ter em qualquer sentido. Ô, Ali, tô já percebendo aqui que o Marcos gosta de história, esse assunto, e tem que fazer um mini treinamento aqui. Vou inventar um webinar com ele só para ele falar desse lado dele aí, hein? Na Ó, verdade, em verdade, assim, eu vejo que a gente aprende com tudo, né? E principalmente, igual eu falo, a água, eu sempre fui muito grato a ter conhecido a natação e principalmente a água, né? Na minha jornada esportiva. Ela sempre me trouxe muitas alegrias, as conexões delas são incríveis. E uma coisa que eu falo que é impressionantemente legal, eu desconheço, e eu já tentei assim imaginar, mas eu desconheço alguém que eu tenha conhecido que fosse de alta performance de natação que não se tornou pessoas de bem. Sabe, assim, eu não tenho a memória de alguém que tenha desvirtuado ou qualquer tipo de situação assim. Então, são bons pais de família, são excelentes empresários ou funcionários ou servidores públicos, qualquer que seja, mas são pessoas de muito bem. Então, a água, ela traz essa positividade natural dela. Talvez, quem saiba, ela seja realmente o filtro que a gente precisa nos pensamentos difíceis do dia a dia. Eu gosto de ver histórias também de sucesso. Abelho Diniz, quando estava no pior momento do Pão de Açúcar, ele ia nadar. O Richard Branson, que é lá da Virgin, né, que é uma das maiores companhias do mundo, ele dá uma volta na piscina, na ilha, né? O cara é bilionário, é excêntrico, mas então, enfim, mas ele dá uma volta na ilha dele toda manhã. Então, assim, a natação, a água, não a natação, mas a água, ela de fato traz algumas conexões diferentes dentro da gente. E isso faz com que a gente veja a vida talvez com mais leveza ou pelo menos com mais objetividade. É isso que eu sempre penso. E é isso que eu fomento em todas as pessoas que eu posso conversar sobre isso. É o que eu penso que deveria ser colocado. Né? Assim, não importa se você vai ser primeiro, segundo ou terceiro no pódio, mas assim, saiba que aquilo ali é de fato algo que você está fazendo, não só para o seu bem, mas para o bem de toda uma comunidade que está próxima de você. ó, vou ficar quieta agora, senão também não vou parar de falar, porque assunto não falta, aqui começa a ter um monte de... Mas, Ali, deixa com você, agradeço aí por você tá com a gente aqui, ó, só já notei que você já perdeu um pouco dos teus 10 quilos, estava bem mais inchadinha na foto lá, eu acho que agora você já está mais sequinha. Tá. Normalmente 5 quilos. Aham. Já perdeu? Eu fico imaginando assim, o tanto que deve ser difícil para você ou não, porque se você tem um objetivo, de fato, aquilo é bom. Sabe, nossa, desculpa, eu vou parar de falar, senão a gente realmente não para a live aqui. Mas eu não tenho nem coração aqui. Assim, Não, mas eu é porque eu perdi. lembrei de uma atleta olímpica que eu estava vendo, ela era nadadora também, e isso, na época, claro que eu nadava muito forte, eu adorava todas as histórias, assim, eu poderia se repetir umas 20 vezes, eu admirava aquela história como se fosse a primeira vez, porque eu queria ver essas histórias de sucesso, principalmente de atletas. E aí teve uma atleta olímpica que estava no momento dela treinando, era 4 horas da manhã, e ela estava lá fazendo musculação, e aí o pessoal da TV, que foi lá falar com ela, comentou assim, nossa, você assim, fazer 4 horas da manhã musculação deve ser muito difícil. Ela falou, olha, não é difícil. Eu não estou aqui fazendo assim alguma coisa que eu não gosto. Então, isso daqui está me gerando prazer. Então, quando talvez a gente está num desafio grande e precisa-se de aumentar peso para aquilo, e aumenta-se 1 quilo, aquilo ao invés de ser algo negativo, ele torna-se um prazer, porque está mais próximo do objetivo. Era exatamente isso. Nas últimas semanas eu estava batalhando para não emagrecer, né? Ao contrário de toda mulher, eu estava lá na minha dieta, assim, eu estava dieta pub inglês, né? Torta, batata, macarrão.
É isso. E com certeza você estava feliz, né? Assim, tipo, Tava, porque porque eu estava estava queimando próximo. 2 vezes, né? O tanto que eu estava treinando e na água gelada. E eu estava comendo assim, disparado. Lógico, eu não estava comendo porcaria, mas assim, era a dieta dos sonhos, né? De muita gente. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, assim, ó, cada um Eu comprei. tem as suas É, alegrias e felicidades dependendo do objetivo, claro. O eu meu. nunca me esqueço. Olha, o Thiago Rebolo teve que engordar 18 quilos, né? É, E ele. É. Então, é é, assim, é mas é o que des- você falou, né, Ali? É o aproveitar o processo. Então, puxando o que o Marcos falou, eu também já conversei com uma outra triatleta amiga minha e ela falou: pô, eu não consigo entender aquele povo que chega no banheiro aqui já reclamando, ai, eu tenho que correr, não sei o que, ai. Então, por que que faz? Você já está chegando reclamando durante os treinos, tá fazendo por quê? Se é um sofrimento, né? Não é sustentável, não é divertido e você não aproveita o processo. Então, tem alguma coisa errada. Para e repensa o que você está fazendo, né? Sabe, Ale, assim, ó, tipo, teve uma vez que, teve há pouco tempo agora, na verdade, um amigo meu, um triatleta, ele voltou de um camping lá da Europa. Eu esqueci qual que era o país lá. Se eu Tá. não me engano, era, bom, enfim, de um país da Europa. E aí ele voltou e tinha uma dessas pessoas que estavam fazendo o camp com ele, assim, triatletas nível mundo. Então, ele é muito bom mesmo, ele é da seleção brasileira, ele está tendo, assim, a chance de... Ele está treinando para ir para as Olimpíadas, como todo bom triatleta faria, né, na idade dele. E ele comentou sobre o que o americano chama de work ethic, né, a ética de trabalho das pessoas que tem lá. Então, ele comentando que teve uma mulher lá que ela é muito boa, ela é a melhor do mundo, e todos os dias, enquanto eles estavam lá almoçando ou já comendo ali alguma coisa, ela entrava na cabana, né, no caso ali, que tinha uma bicicleta ergométrica, e enquanto eles estavam lá, ela estava treinando por 1 hora, ou qualquer coisa que seja assim. Quando eles terminavam de comer, ela já tinha feito aquele exercício a mais, e ele comentou o seguinte, que ela saía de lá, não era que ela saía mal de ter feito, ela saía tranquila, é normal, é o dia a dia e natural dela treinar daquela forma. Ela, por isso que era a melhor do mundo. Por isso que vai continuar sendo a melhor do mundo. Não adianta É, a pessoa querer fazer alguma coisa diferente e achar que vai ser só porque nasceu talentoso. Em não. alguns esportes pode ser que aconteça, mas na natação dificilmente. Você tem que ter talento junto com a ética de trabalho, né? A work ethic, no caso, para conseguir se alavancar como alguém grande no mundo. Ninguém Porque passa senão lá. você. É. Agora eu vou Assim, botar um espalhafato nessa boca aí, deixar a Ali falar, botar na minha também, senão a gente não sai mais. Não, Ali, você tá aberta ainda. Você pode falar que você não se despediu. não, gente, não. Eu entrei de gaiata aqui, de intrusa na pipoca. Ixi, Ah, não, na hora ela vai cair de novo agora. Não, não cai, não. Primeiro dá tchau pra gente. Não, não vou cair, não. Tá? De novo, muito obrigada. Quando a gente foi muito bom participar aqui com vocês. Adorei a sua visão de vida e a forma que você fala sobre a água. É como eu sinto, né? As pessoas falam assim, nossa, Alessandra, eu vejo a água, uma poça d'água, eu já tenho vontade de botar o pezinho lá dentro, assim, sabe? Me atrai. Eu faço, sei lá, é parte da minha vida. Às vezes o meu marido fala assim, eu tô achando que você tá ficando triste, a gente tem que arrumar um lugar para você pular dentro d'água. Que bom que teu incrível. marido Tem te que regar entende. um pouco, senão eu vou murchando. Que bom que ele te entende. Que bom. É Ele incrível. ele é um dos que fica me puxando. Às vezes ele aparece. Por que você não pode fazer isso? Foi ele que falou. Mas por que você não pode fazer o Canal Norte? Eu falei, é muito frio. Mas o que você precisa, então, para fazer? Gente, impressionante isso. Agora é uma outra live isso daí, só para falar sobre isso, hein? Você tem que Tem que ouvir trazer ele novidade. aqui. Ligam, como que é? A gente entendeu que é ele que é o Headline. motivador, viu, Ale? Olha aí, novidade, entregando o jogo.
Não, mas a gente estava planejando as nossas férias, né? Eu moro em Dubai, então não tinha, acabou águas abertas acabou o treino em mar aberto desde maio, né? E eu estava trancada na piscina. E eu já ficando louca, né? Ele, não, nós vamos arrumar alguma coisa para fazer. As nossas férias eram assim, onde é que tem água gelada? Nossa Senhora, aí. Mas incrível, e é isso, assim, são essas conexões que valem a pena e são essas pessoas para terem do lado que também valem a pena. A gente tem os motivadores, tem, claro, aqueles que não nos motivam, mas se a gente souber também captar aquela informação que não é motivadora e transformar em alimento, inclusive para a gente catapultar, pode ser que isso também seja motivador. Então, é o otimismo sempre, né? Olha, fala aí, Ali. A Tracy, né, que está comigo, ela esteve comigo no Canal da Mancha, esteve comigo agora no Canal Norte. As duas vezes quando eu estava perto de land, né, de chegar, de encostar, ela pulou na água e nadou comigo. Então a gente agora meio que tem um pacto. Agora toda vez você vai nadar comigo até lá. Nossa. Ela tem um camp em Dover, né, para os nadadores, e é muito interessante. Tem vários dias, vai falando sobre várias coisas. Tem um dia que ela fala sobre, né, justamente o poder mental, e o mantra dela é tornar coisas negativas em positivas. Né? Como você consegue pegar uma coisa que é ruim para você e transformar aquilo numa coisa positiva para te empurrar. E é isso, esse é o segredo. Ah, tá ruim, então por que tá ruim aqui? O que isso pode... O que eu posso tirar daqui e melhorar, né? Fala assim, né, que não é todo otimista que é feliz, mas não tem nenhuma pessoa feliz que não seja otimista. Então é melhor você correr o risco de ser otimista para ser feliz do que não. É isso aí. Olha, pessoal, obrigada, viu? Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. Eu acho que com certeza, tô sem relógio por perto aqui, mas acho que foram umas 2 horas. Mas foi incrível, nem passou, nem sentiu que passou tanto. Assim, nem sentiu. Só o estômago começa a sentir, né? Ainda bem que eu comi um pouquinho antes da live, hein? Olha, beijo. Comendo uma pizza. Beijo grande para vocês, tá? Ali, bom retorno. E, Marcos, a gente se encontra aí em alguma prova no meio desse Brasil aí, algum dia. Igual encontrei muita gente também. Já se esbarrou 2 vezes, né? Na próxima, a gente se conhece, então. Vai ser incrível. Gratidão por compartilhar, gratidão por ter esse espaço. Para marcar Rio Negro, então, Marcos. Eu tô mirando essa prova aí para mim. Olha só, hein? Olha só. É um desafio. Também, né, Ali? Não, eu tô morrendo de vontade, estou procurando aqui uma oportunidade de vir para poder fazer. Mas realmente legal. Não tinha como. O foco era água gelada. Agora tem que focar na água quente, né? Lá eu tô mirando só revezamento e o 18 para conhecer lá em cima, mas nada de 30 não, e sozinho na água quente não. Essa aí a Lê de certo vai pensar assim, ó, não tem pizza, não tem nada, não tem dieta assim, eu não sei se eu vou querer não. Não é isso, Ale? Leva um balde de gelo, gelo para dentro do maiô e vambora. Verdade, lá tem que ser assim. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.